Iniciando hoje mais um Pode na Casa. Pode. E hoje estamos recebendo Emily Saori. Boa noite, Emily, tudo bem? Boa noite, tudo. Seja muito bem-vinda à casa e ao nosso podcast. Bem-vinda à Casa 4. Então, hoje nós vamos entrevistar aqui, conversar um pouquinho, falar bastante sobre educação, né? E a Saori, como é que você quer ser chamada? Emily, tá bem. Então vamos chamá-la de Emily. Até porque eu também tô mais acostumada, Sim, né? Saori ninguém usa, né? Então. Esse negócio que eu nunca tinha ouvido. Só meu avô e o meu professor de espanhol do primeiro e segundo ano da faculdade. Só eles. Chamava. Ok, então, Emily. Sim. Emily, conta um pouquinho pra gente sobre você. É possível você contar assim um breve histórico assim sobre a sua vida de Japão, sua vida de estudante, pra gente conhecer um pouquinho melhor a sua história? Tá, meu nome é Emily, prazer, todo mundo que tá assistindo. Eu tenho 22 anos. Eu tô no quarto ano da faculdade agora, eu estudo na Nagoya Daigaku. Eu estudo Global Governance and Collaboration, que é mais assim, estudar sobre problemas sociais. Eu nasci e cresci aqui no Japão, então estou no Japão há 22 anos. Meus pais são brasileiros, só que são Nikkeis, então a gente teve também muito Eikyo, que fala da cultura japonesa também, por meus bisavós serem japoneses. Mas somos estrangeiros aqui no Japão. Sempre tem influência, né? Isso, Quando a gente sim, é uma mistura de cultura. E que a gente tem que pegar o melhor dos dois mundos, né? Tentar se virar e fazer do melhor que a gente tem dos dois lados, né? Então, Emily, eu posso fazer algumas perguntinhas de você para Emily, assim, sobre educação, favor. né? É que eu sou meio suspeita, né? Eu conheço a Emily ela falou 22 anos, mas eu sinto que a gente já se conhece uns 300, brincadeira. Faz muito tempo que você me conhece, né? Desde pequenininha. É verdade. Então, eu sou meio suspeita e eu fico, né, tipo... Mas eu vou fazer algumas perguntas que a gente pontuou. E o pod de hoje, ele tem uma importância fundamental. Por quê? Porque a gente está iniciando uma série de podcasts onde a gente vai trazer pessoas que possam influenciar positivamente os nossos jovens, né? A gente está naquele período, né? Para quem estuda no Japão, sabe que esse período entre setembro e outubro começam as escolhas de carreira, né? Então, quem está no colegial vai começar a fazer as suas escolhas, né, para a universidade ou para começar a escolher qual mercado de trabalho que quer atuar. Então, nesse momento, seria tão importante que a gente trouxesse como que funciona esse processo. Porque falar assim, olha, eu estou me formando na faculdade, né? Estou fazendo isso, aquilo. Então, para a nossa comunidade, ainda é um assunto um pouco distante, né? Porque são poucas as pessoas que têm essa experiência e que passam de uma forma bem clara para os demais, né? E quem vê se pergunta como é que ela chegou lá. Exato. Eu acho que esse processo é tão importante saber e conhecer, até para ajudar as pessoas que têm esse mesmo desejo de saberem que não é mais aquela coisa como, né, acho que há uns 20 anos atrás os alunos estrangeiros quase não iam nem para o colegial. Então, hoje saber que é uma realidade, muitos jovens se formando, adquirindo, né, esse status de fazer a carreira dos sonhos e seguir o seu desejo, eu acho que é um diferencial muito grande e muito positivo e que impacta de certa forma, né? As pessoas que têm essa dúvida, mas é possível ir? Como é a questão da língua, né? Então, sobre esses assuntos aqui, eu elaborei uma listinha com algumas perguntinhas, né? Então, assim, mas a gente tem que começar lá de trás, né? Pra saber como é que foi esse processo. Sim. Então, assim, você já contou um pouquinho sobre você. E eu queria que você contasse também como é que foi sempre estudar em escola japonesa. Porque eu te conheci lá no Shogaku, né? Sim. Conta pra gente como é que foi isso. Foi estudar em escola? É que eu nunca pensei na opção de estudar numa escola brasileira. Meus pais também. Eles decidiram ficar no Japão pra gente ganhar educação no Japão e a gente conseguir ter uma vida melhor aqui no Japão. Porque realmente ir embora pro Brasil não era uma opção. Certo. Sim, então eu nunca, desde pequena eu nunca tive esse negócio de Essa eu quero dúvida, isso. essa Então curiosidade. eu só fui. Eu entrei desde o kindergarten, então é o Hoikuen. Me colocaram lá, eu não sabia falar japonês na época, mas eu também não lembro de como eu aprendi a falar japonês, infelizmente. Então as pessoas me perguntam e eu não sei É dizer. bem natural, né? Isso, então eu aprendi no Hoikuen. Convivendo, isso. né?
Aí depois eu entrei pro Shogaku. Eu nunca tive esse sentimento que, tipo, dava muita barreira de língua. Eu era igual todo mundo e não tinha. Só que o que aconteceu durante o Shogaku, quando a gente cresceu mais um pouquinho, foi que tinha outros brasileiros na mesma idade que eu e a gente conversava em português e alguns japoneses não achavam legal. Eu acho que até já fui pra você falar chorando que tava acontecendo isso. Então isso foi uma coisa que me afetou um pouco, sim, porque foi a primeira vez que eu senti isso, um preconceito um pouquinho ali. Eu nunca sofri bullying, eu sempre tive amigos, nada assim sério comparado com certas situações de certas pessoas também. Rusgas escolares, isso, né? E agora, quando eu relembro sobre esse acontecimento, a gente era imaturo, porque eu também não sabia das coisas e os japoneses também era uma coisa nova pra eles. Então, eu não acho que foi uma coisa assim, nossa, proposital, isso, né? Mais por desconhecimento do que necessariamente por então, uma atitude agressiva. É uma experiência boa para ambos os lados, né? No entanto, eles também começaram a conviver com mais brasileiros quando entraram no Shogaku, que, como você sabe, era cheio. É verdade. Então, é da época onde teve uma leva grande, né? Sim, e quando eu tava no Shogaku, eu também ia pro Nihongo Kyosu, né? Acho que eu fui até a 5ª série, porque a partir da 6ª eu falei que eu não queria mais, porque eu queria seguir os estudos para me preparar pro Shogaku. Então, em questão de barreiras de línguas, eu nunca tive problemas. Mas em questão de ter as informações, de fazer as coisas, era realmente mais complicado, porque os meus pais não tinham muito a consciência de o que tem que fazer. E então eu tinha Como que sempre... Como funciona todo esse processo, isso, o sistema, né? O que tem que fazer. E eles ficavam muito preocupados de bullying no Shogaku, porque a gente ouvia muita coisa também, informações também que também talvez não sejam muito corretos. Mas eu sempre tive a ajuda dos meus professores, eles sabiam, sim, que meus pais eram brasileiros e tal, então sempre tive esse apoio dos professores em japonês também, sim. E os professores me ajudaram muito também naquela época. Então, até o Shogaku, eu acho que eu não tive esse problema de entrar pro Shogaku, porque também é aquele Gimo Kyoiku, né? Sim. Aí já quando eu entrei no Shogaku, eu tive uns problemas quando eu tive que escolher fazer o Juken pra entrar pro Koko. Porque, infelizmente, as minhas notas não eram lá aquelas melhores. Eu só ia bem no inglês, porque eu gostava do inglês e eu estudava desde os 11 anos. Deixa eu perguntar uma coisa. Então, você disse que você não tinha grandes dificuldades, porque é ensino obrigatório, então existia uma reprovação. Sim. Então, você foi seguindo. Sim. Na hora de fazer o Juken, na hora de fazer a avaliação de ingresso, Sim. Você fala que aí começa a ter dificuldade. Sim. Essa dificuldade, ela vem da falta de informação? Como é que é isso da dificuldade? É a expectativa do exame? É você como pessoa? É o apoio dos pais? Eu acho que, assim, apoio dos pais eu sempre tive. Isso eu reforço muito, né? Porque os meus pais sempre foi, você faz o que é melhor pra você e a gente vai estar sempre aqui te apoiando, independente de tanto dinheiro que a gente vai gastar. Essa parte de educação, eles sempre me deram apoio e isso é... Maravilha de pais! Então eu Essa parte foi tranquila. Isso, eu nunca tive faculdade, minha irmã também tá fazendo agora, então eles nunca oprimiram a gente. Você tem que fazer isso pra... Não, porque é mais sempre econômico, deram isso, né? Eles sempre deram liberdade, por isso que eu cheguei até aqui também, é muito apoio dos pais. A mentalidade que eles tiveram sempre foi o que me ajudou isso. Também, então, né? eu sempre tive a liberdade de fazer o que eu quisesse pra minha vida. Então, essa parte do apoio dos pais, eu nunca tive problema. Mas, realmente, quando eu fui começar a escolher o Koko, meus amigos na época do Shogaku era tudo japonês, porque era cheio de brasileira na escola, mas eu sentia que eu não fazia muito parte e alguma coisa não batia lá pra mim. Então, eu naturalmente comecei a andar só com japonês. E os japoneses que eu andava junto eram inteligentes. Eles tinham notas boas na matemática, no shakai, tudo. E eu no inglês. Aí, quando começou esse negócio do Juken, que era um negócio que meus pais não sabiam, e eu também realmente não conhecia, eu tinha que entender o sistema primeiro, e fora que eu fui o do ano que mudaram todo o sistema. Sim, exatamente. Então, pros professores também era novo.
Mas meus professores eu sempre perguntava, falei, tem que fazer isso. Então, a questão do Naishin, né? Que pouca gente tem essa informação de como funciona. Então, só para as pessoas entenderem, no Chugaku, apesar de ser obrigatório, os alunos passam 3 anos fomentando as suas médias, para que justamente quando eles vão escolher o colegial, eles tenham uma média satisfatória e possam escolher o colegial. Sim. Então, essa média fica em torno, né, de 3, o mínimo 3, a máxima é 5, né? Mas o Naishin tem que, então, quanto mais próximo do 5, melhor a escolha das escolas que tem esse nível de... E é um detalhe, né? É uma informação tão simples para todo japonês que aprende que a vida é assim, mas quando chega pra gente que é estrangeiro, se nós não soubermos essa informação, ou se ninguém nos fornecer essa informação, as crianças ficam penalizadas 3 anos, porque não dá para construir um Naishin no último ano de Chugaku. E eu comecei a ver isso no 2º ano, que foi quando os professores começando a falar sobre o Juken. Consciência dessa pontuação necessária para avaliação, né? Sim. E meus pais, diferente de uma família japonesa, os japoneses eles botam no Naigoto, botam no Juku, faz isso, faz aquilo, toda semana tem uma coisa. Eu não era assim. Eu ia para minhas aulinhas de inglês, porque eu pedi pro meu pai que queria fazer inglês. E Juku eu nunca tinha ido na vida, porque eu também dava muita bola, assim. Não sabia a necessidade disso, né? Aí, quando eu percebi dessa necessidade, eu falei, eu tenho que melhorar minhas notas pelo menos teste. Aí eu liguei, eu tava já adolescente, né? A gente tem aquele nosso período e eu liguei chorando pra minha mãe. Mãe, a gente vai procurar um Juku agora, hoje. Aí, então tudo veio de mim. Isso, tudo veio de mim. Sempre foi dela. Ela chegava assim com umas perguntas assim absurdas. Você assim, como é que é tal coisa? Assim? Então assim, ela queria saber pra ontem, né? Ela sempre foi muito acelerada. Então eu falei, mãe, a gente vai agora no Juku tal, porque eu precisei isso, e a gente vai lá ver. Então, aí fui eu mesma que fiz minha mãe me matricular num Juku, porque eu falei, eu tenho que melhorar minhas notas. Aí eu entrei no Juku, acho que fiz mais ou menos por meio ano só. Eu fiz matemática e realmente minhas notas tinham aumentado muito na matemática. Umas notas que eu nunca tirei na vida, né? Então, só que daí depois que eu tava fazendo esse processo de fazer Juku, melhorar minhas notas e tal, aí eu comecei a ficar, tá cansativo, é muita tarefa, é muito puxado. Aí começou a aula de reforços, da escola mesmo, que era organizada pela escola e eram os Daigakusei, ou os Kokusei, que ia lá ajudar a gente a fazer tarefa. Foi um projeto piloto, né, que foi aberto e você pegou já no último, praticamente perto do último ano, né? Isso, foi no 3º ano. Então aí eu falei, não quero mais Juku, só tá sendo carga pra mim, não quero mais. Então, nesse momento, os universitários que iam lá, as pessoas que cursavam ensino médio iam lá dar apoio, você sentiu que era o suficiente, você não precisava mais fazer um cursinho pagando e não é muito barato para garantir. Isso. Foi, eu falei, acho que tá bom, se eu quiser ajuda para o professor, porque os professores da minha lista te dão atenção bastante. Você buscar, né? Isso. E tinha essa aula de reforço. E eu também, no 3º ano, eu já estava assim, mais ciente do sistema, o que eu tinha que fazer e tal. E eu vi também que ter notas ruins não era o fim do mundo. Eu achava que era o fim do mundo no 2º ano, porque eu não sabia de nada. E eu falei, meu Deus, eu vou pra uma escola ruim. E se eu conseguir entrar numa escola, né? Porque pra mim era o fim do mundo. Eu vou fracassar na vida. Falei, não sei. Meus pais vão me deserdar, porque eu não fiz um gabatê, minhas notas tão ruins. E não foi bem assim. E, no entanto, a escola que eu escolhi, realmente, talvez não seja uma das melhores, mas pra mim foi a melhor escolha. No entanto, por causa que eu tive essa crise, assim, de minhas notas e tal, eu mudei a partir do Koukou. Eu comecei a estudar mais. Eu entrei numa classe que era avançada, então 3 anos a gente não mudava de classe. Eu entrei numa classe avançada e também, por ser uma escola que não é muito de nível alto, era fácil de seguir os estudos. Eu ficava sempre nos top da classe em questão de testes. Então, pra mim foi uma escolha ótima, não era o fim do mundo. Então, aí eu descobri... E pública. Você foi pra um colegial público. Isso. Certo. Então, claro, tem seus gastos, mas realmente foi a melhor escolha que eu tive. E foi daí que eu falei, Juken não é o fim do mundo. Igual... Parece que quando você tá no meio daquele dia, eu não entendo nada, todo mundo já tá fazendo isso. Sem informação correta. Isso.
Fica essa expectativa, né? Fica. Eu não tenho todas as notas boas em todas as matérias, como se fosse E a possível gente ser depois descobre que são tudo. só 5 eletivas, a gente descobre que depende da escola, são apenas testes específicos, Sim. tem escola que não exige teste, às vezes é só entrevista e um speech, né? Às vezes é uma redação. Então, essas informações, elas só chegam a partir do momento que você está dentro do processo, Isso, né? então Então, assim, não é Para os japoneses funciona, porque o avô já fez, o pai já fez e sabe como é que funciona. Mas pra gente que é estrangeiro, que não tem essa experiência na família, se você não passar pelo processo e não tiver essa boa vontade de estar sempre buscando a informação, você vai realmente capengar ali, né? E um detalhe, como eu falei ainda há pouco, às vezes é um detalhe, tipo, saber que o Naishi é importante, se todo mundo souber que o Naishi é importante, ele se esforça desde o último trimestre do segundo ano, porque ele já vai subir com essa média alta e já vai começar um ano letivo tranquilo. Mas como a grande maioria não sabe, nem como que faz a conta do Naishi, né? Que eu falo assim, gente, se vocês souberem que tem que ter 90 por ano, né? Já é uma média mediana, mas satisfatória para ir para um colegial não tão exigente, público, né? Mas como é que é essa contabilidade? Tanto para se formar no coco também, né? Você tem que ter 90 e ainda vai ficar de recuperação, né? Então, como é que soma essa nota, né? Então, se eu tirar menos de 30, como é que fica? Você vai ter que pagar no segundo trimestre. Se você não pagar, você vai ter que pagar tudo isso lá no final de ano. Então, assim, essa contabilidade tão simples para o nativo, para nós que somos estrangeiros, e para os pais, né, que nunca estudaram escola japonesa, fica uma coisa assim muito distante, né? Então, assim, é muito comum nas reuniões de pais e mestres, né? Eu lembro que quando eu ingressei também, nós tínhamos a dificuldade de acessar esses pais. Por exemplo, o pai fala japonês, às vezes ele pensava assim, não preciso de tradutor, né? Então eu vou porque eu entendo. Só que aí, às vezes, ele, como eu tô falando, ele não entende o sistema. Às vezes tem uma informação que passa batido. Então, eu lembro que quando eu entrei na Okawa, uma das minhas metas era acessar todos os pais. Fala japonês ou não fala, eu vou estar lá para te dizer que tem coisas que você ainda não sabe, que você precisa saber para ajudar seu filho, né? Então, eram esses detalhes, né, Lúcia, que a gente tinha que enfrentar. Tipo, por exemplo, olha, você sabe a importância dessa média, desse período? Olha, você sabe que tem que ter uma reserva de tanto para o colegial? E foi quando a gente começou com o processo de fazer as palestras. Isso, a palestra. Não existiam, né? Direcionadas. Então, isso me marcou muito o que aconteceu naquele dia, porque eu puxei aquilo lá para escrever a minha recomendação para a faculdade e foi também uma dos motivos que eu entrei na faculdade. Ai, que bonitinho. Porque eu puxei, era uma, assim, pra mim, Brasil... Você foi resgatar essa memória lá. A Emily, desculpa pra quem tá aí do outro lado e não tá sabendo, conta aí a né? história em detalhes. A Emily é uma das nossas alunas que a gente acompanhou durante todo esse processo, né? Até o colegial. E quando nós iniciamos várias palestras explicativas sobre ingresso no colegial aqui em Randa, a Emily foi uma das nossas palestrantes contando sobre a experiência dela, como tinha sido feito todo esse processo. Serviu de exemplo para muitos alunos que tinham dúvidas de como fazer para ingressar onde ela estava indo. E ela está contando agora pra gente que chegou um momento que isso serviu também de base, né? De resgate, né? Porque como eu estou estudando realmente Sekai Kyosei, então é o kanji de mundo viver juntos. Então, é uma coisa que fez muito parte de mim. E quando eu tinha que me descobrir de novo para eu poder escrever minha recomendação. Que é muito interessante, isso, né? Então foi quando eu vi, eu tenho esses dois lados, eu nasci e cresci no meio de duas culturas e acontecia isso e eu acho que os japoneses não sabem disso. No entanto, a palestra que você fez sobre o Shin no Setsumekai pro Coco, tinha vários pais perguntando sobre faculdade. O meu pai, ele tava meio que assim, nervoso, falou, a gente tá querendo saber do Coco e as pessoas estão falando de faculdade. Mas assim, quando eu tava no Coco Sanense e eu tive que escrever essa recomendação, eu falei, é uma coisa que eles não têm acesso à informação, por isso que estava acontecendo toda aquela bagunça nas partes de pergunta. E então, isso ficou tanto na minha cabeça que desde o primeiro ano, quando eu comecei a aprender as coisas e começar a fazer trabalho voluntário, fazer meus projetos, eu fixei nesse negócio. As pessoas não têm informação. A gente precisa acessar. E eu já vim até o Daigaku, eu consigo ajudar essas pessoas. Então, agora que eu tô fazendo bastante projeto relacionado a isso. Isso uma coisa satisfatório, gente. Uma coisa que não tava em mente, porque... É o coroamento da luta. Isso, é o coroamento. Porque né? pra mim,
não tava em mente de fazer isso, na verdade, sobre a comunidade brasileira. Eu achei que eu ia ser uma japonesa e não ia ficar preocupada, né, com isso, esse outro lado. com essa né? minha raiz brasileira, entendeu? Aí entrei na faculdade e é uma coisa que eu tô fixada, que é saber as minhas raízes brasileiras, identidade, estudar sobre todos os problemas que acontecem, porque eu não fiz muita parte da comunidade brasileira em si. Não acompanhou de perto, Isso. Né? Então, eu falei, eu quero saber mais, eu quero ajudar mais. E é tão natural, né, o processo. Para quem não sabe também, a Emily vai nos representar, né, a comunidade brasileira em uma conversa, né, futura aí com parte do governo sobre a educação de estrangeiros, né, as dificuldades. Eu não gosto dessa palavra, mas os desafios que enfrentamos para poder avançar, né, e conseguir fazer uma carreira, né. Emily, é tanta coisa, né? É muita coisa. Mas assim, uma das coisas muito interessantes. Assim, muito satisfeita de ver esse comprometimento natural com a comunidade. Sim, e né? puxa, eu falo assim que é uma coisa que te chama, né? Porque você acaba sendo um elo dentro da corrente que a gente, naturalmente, ela estava empenhada em fazer as coisas dela, no pessoal. E aí, até que o conjunto, o coletivo, se dá conta de, peraí, mas a Emily, ela tem isso aqui. Sim. Né? Então, acaba sendo natural que no processo, né, o próprio meio, né, a faculdade em si, né, a própria comunidade busquem nela essa identidade. Né? Então, vamos pegar a informação com a Emily, porque a Emily já passou esse processo, né? Então, assim, voltando aqui, tem mais uma perguntinha. Como você falou ainda há pouco, você contou muito com o apoio dos professores, né? Os professores japoneses, eu sinto que neles quando a gente busca a pergunta certa, eu falo assim que também tudo depende da pergunta. A resposta só chega quando a pergunta é aquilo que você quer saber. Às vezes, se você faz uma pergunta que não está dentro do que você realmente, se não for muito clara, se não tiver realmente um respaldo daquilo que você busca, você volta sem resposta. Acontece comigo direto. E eu sou aquele tipo que, não, mas não é ainda sobre isso, é sobre isso. Então, assim, eu sempre vou lá até conseguir atingir. E foi, durante o meu processo dentro das escolas japonesas, foi um estímulo, né, pessoal para saber que existe isso, né? Mas quando a gente é desinformada, normalmente fala, não, mas eu perguntei, ele falou que é assim. Eu falo, não, mas não é assim. Vamos lá perguntar de novo, porque a pergunta não é essa. Então, às vezes, a pergunta não está dentro do que você está buscando e você vem realmente sem a resposta, né? Então, nesse processo, eu falo que a informação, quando a gente vai dar aos demais, seja naquele, quando você viu lá, né, nas palestras, a gente estava preocupada em explicar como era o processo do colegial. Mas as pessoas já estavam um passo à frente já. Por quê? Porque já tinha aquela visão de, peraí, então, nesse ambiente eu posso acessar informações, né? E uma das coisas muito bacanas do processo que a gente tentou implementar, de fazermos as palestras explicativas aqui em Randa, todos os anos nós buscávamos informações novas. Porque o processo educativo no Japão, de tudo eu acho, né? Aqui as regras mudam e isso tudo é divulgado dentro daquela fonte, né? Eu falo, tem acesso? Tem, se você for buscar. Não é uma coisa que chega para você, nem para os japoneses, né? Mas eles sabem onde acessar, né? Então, assim, o governo muda algumas regras, a educação teve que mudar o processo seletivo para alguma coisa. A pandemia fez muitas mudanças, né, no processo. Eu falo, inclusive, que o nível, né, o RENSAT de muitas escolas tiveram que... RENSAT as médias, né, para ingresso nessas escolas, elas tiveram que ser um pouco rebaixadas, né, para poder atender a demanda. Por quê? Porque as pessoas estavam sem aula. Né? E como que eu vou ingressar se eu não tive esse conteúdo? Então, foi todo um processo aí também, né, que fez uma mudança bem grande. Escolas que eram inacessíveis passaram a ser mais acessíveis, justamente para aqueles alunos que não tiveram o tempo adequado para produzir médias boas, né? Então, no geral, eu falo, né, na contabilidade final, o bom foi, essa escola antes não era acessível, hoje nós temos estrangeiros aí, né? Por exemplo, um dos processos que eu falo que foi mais interessante quando a gente saiu vamos enviar os alunos estrangeiros para o colegial, nós tínhamos a única opção de ser um noturno, né? Tem de ser noturno, que dura 4 anos, que são técnicas, né?
e que normalmente não é a escola que o aluno está escolhendo, é a opção que ele tem, é única, né? E aí depois de 3 anos desse processo do TIDC, a gente passou a mandar para o Zenit SEI, que já era um caminhar a mais, né? Era um passo mais largo, né? No sentido de que agora vocês podem escolher, mas vocês têm um limite, né? Vocês só têm esse nível aqui de escolas para escolher. E aí depois do 4º, 5º ano, a gente já estava naquele processo dos pais já terem uma reserva de custo, onde o aluno pode, não, eu quero fazer inglês, não, eu quero fazer comércio exterior, não, eu quero fazer alguma coisa diferenciada, e os pais já estarem preparados, porque foram informados lá atrás, né, nesse processo entre 5, 6 anos, 7 anos, né, de fazer uma poupança para que essa criança, esse adolescente fosse, né, realmente buscar o caminho dele dentro da carreira escolhida. E eu acho que a Emily está nesse processo de alguma forma, né, tendo acesso a essas informações, os pais se prepararam para também darem a ela, né, a parte financeira, que realmente a educação no Japão é caríssima, né? Todos sabemos que ela realmente precisa de uma preparação adequada. E quando a gente fala novamente sobre como é que foi durante esse processo do colegial, que você já tinha comentado do apoio dos professores, eu gostaria que você agora contasse pra gente sobre como é que foi na hora de escolher a faculdade, porque a gente já falou dos processos lá, né? Eu queria perguntar uma coisa, fica à vontade, só Lúcia, uma por coisinha favor. antes de chegar na faculdade. Como você estava falando, que pais desinformados, a criança chega no 3º ano, do Chugaku, e às vezes só tem de opção a escola noturna, e à medida que vai recebendo informação, vai tendo a opção de os pais já poder optar por uma escola de período integral, ou então uma escola privada, porque os pais já fizeram uma certa poupança, né? Nessas reuniões, eu acho que a participação dos pais é fundamental. Seus pais iam às reuniões? Quando a escola informava, tem reunião, vai ter explicação sobre isso. Seus pais iam, eles participavam? Sim, o meu pai, ele sempre trabalhou muito duro, até hoje, né? E a minha mãe, ela sempre estava presente. Eventos de escola, ela amava ir. Ela falou, eu vou pedir ações no Chirotô, você me avisa que eu vou. E meus amigos do Coco amavam a minha mãe. Então todo mundo conhecia ela. As minhas amigas do Coco vêm morar em casa, né? quase. Até hoje ela te acompanha, né, Emily? Eu vejo ela por aí. A Emily tem um evento da faculdade, quando eu vejo, eu chego lá, quem tá lá? A mãe dela fazendo ela tá super presente. Ela não tá nem aí se ela vai ter que folgar ou não. Ela está presente, que ela gosta de acompanhar mesmo, ficar naquele ambiente, assim, diferente. Então, ela sempre foi presente nas reuniões que era preciso dos pais, só que no Coco, diferente da Tetsugaku, eles não chamam muito os pais. Então, é muita coisa, os alunos mesmo, né? Então passa por mim. Mas quando tinha a reunião dos pais, que era eu, a professora e a minha mãe, ela vinha. Mas ela vinha sem perguntas nenhuma, porque ela sabia que eu já estava tudo preparada, informada, eu passava o que era preciso pra minha mãe, eu explicava mais ou menos ali. Tem alguma pergunta? Aí a minha mãe olhava pra professora e falava, minha filha tem namorado? Então era bem assim, entendeu? Foi uma... Então ela sempre foi presente, ela sempre estava por dentro, eu sempre explico pra ela o que tá acontecendo, o que precisa fazer. Mas ela assim, se você tá entendendo, se você consegue correr atrás, só me fala o tanto que tem que pagar até quando, que daí a gente tem que ver isso. Essa parte é com a gente, né? O financeiro é com a gente, mas a organização e as informações fica a seu critério das suas escolhas, né, futuras. Mas ela sim sempre foi presente em tudo que a gente faz. Isso é fundamental, né? Porque sem esse apoio financeiro, como a gente falou, é inviável, né? Tipo, por exemplo, eu sonhar, eu sou uma aluna que vou ao colegial, eu quero, por exemplo, terminar a parte na área de saúde, por exemplo. Se eu quero fazer uma faculdade de medicina, impossível sem a ajuda dos meus pais, né? Se eu não tiver toda essa carga de informação, provavelmente eu vou capotar na escolha do colegial. Tem isso também, né, Emily? Porque são vários tipos. Como no Brasil, né, nós temos aqui as áreas específicas de cada colegial, as médias necessárias para ingressar em cada colegial. Há também, né, o tipo de colegial dependendo da carreira que você quer para o futuro. Então, não adianta você ir, por exemplo, numa escola técnica de contabilidade se o seu sonho é ser, por exemplo, advogada. Não vai fazer muito sentido, né?
Então compensa muito mais ir para um regular normal com as 9 matérias eletivas do que ir para um específico. No entanto, se você escolher optar por um técnico, você pode ter vários diplomas ali e fazer uma carreira voltada para essa área, né? Então essas informações, esse momento, né? O pai e a mãe que conhece o filho escolhendo uma coisa assim, mas você gosta disso mesmo, né? Essa conversa sincera. Meus pais, a gente tem uma relação muito boa, a gente conversa sobre tudo. Eu e meu pai, a gente tem hobbies iguais, no entanto, as minhas amigas vê a nossa relação de mim e do meu pai, elas têm uma relação muito diferente. Porque a família japonesa tem aquele estereótipo deles, entendeu? Aquele sistema deles. Então elas veem, nossa, você se dá bem com seu pai, né? Sei lá o quê? E elas começaram a se dar bem com meu pai. Então assim, eles sempre foram presentes, eles sempre... Aí entra, né, a veia latina, né? Isso! Aí tá o teu pezinho de Brasil, né? Porque é aí que as culturas se encontram, né? Isso! Envolve todo mundo vem lá em casa, vamos fazer churrasco, é assim. E elas amam ficar nesse ambiente diferente. Né? Acolhedor, né? Isso! Então, a relação comigo e meus pais, eles sempre souberam dos meus sonhos. No entanto, quando eu pedi para o meu pai colocar no cursinho de inglês, ele que sempre corria atrás dos meus cursinhos que eu tinha vontade de fazer. E, no entanto, acho que foi mais ou menos com uns 9 anos que eu falei, eu quero viajar ao mundo. Eu quero fazer inglês agora porque esse é o primeiro passo que eu vou ter pra viajar ao mundo. Meu pai, ele sempre foi ciente. A minha mãe não fazia ideia que eu queria viajar. Viajar que mundo, né? Pronto, peraí, filha, você vai sair de casa. Então, não tava preparada ainda. De Mas desespero da Dai, eu imagino. Muito apegada às filhas, né? Mas então, eles sempre acompanharam muito, eles sempre deu suporte. Tudo que eu tô fazendo, eles estão ali. Então, isso realmente é muito importante, ter esse kyoryoku dos pais, né? Sim, com certeza. Sim. Sônia, então conta pra gente aí, como é que você chegou, né? Tendo o apoio dos pais, tendo a cooperação deles, como é que você optou por essa sua escolha? Porque, como é que você escolheu essa faculdade? Então, Que era a pergunta dela. Então, quando a gente entra no coco no primeiro ano, a gente não tá pensando em nada, pra falar a verdade. Tá tentando sobreviver ao novo momento, porque dá um salto quântico, né? Sim, você sai do Tio-Gato, que é um ambiente, e aí depois você chega lá que você não é nem adulto, nem adolescente, você tá no meio termo, né? Sim. As pessoas te cobram muita responsabilidade de adulto, mas você ainda quer ser adolescente. Sim. E aí você tem que se virar pra ter amigos, né? Enfim, é um outro patamar, né? Então, no primeiro ano, eu já tinha pessoas que eu conhecia, né? Que foi também um dos motivos porque eu escolhi meu coco. Ela ia, eu também vou. Então, no primeiro ano, tranquilo, bucato, essas coisas. Aí, uma menina, que era uma das minhas melhores amigas japonesa também, que ela mandava muito bem no estudo, no entanto, ela foi para um coco realmente de nível alto. A gente começou a falar sobre faculdade, eu não pensava em carreira, eu ainda, na verdade, pra falar, eu ainda não sei o que eu quero fazer de trabalho. Eu tô fazendo isso, tô fazendo meus projetos, assim, pra comunidade brasileira, mas eu ainda não sei sobre carreira. Certo. Mas eu já tinha aquele negócio que eu queria fazer inglês. Eu sempre gostei de fazer inglês, eu me dava bem no inglês, eu queria conversar, eu queria ir pra outros países. Intercâmbio era uma coisa que eu tinha muito sonho, a gente tem aquele sonho de intercâmbio. E como fazer intercâmbio no coco não era viável, por causa que o meu coco era futsuka. Então eles não tinham esse negócio no inglês. Então, aí eu comecei... Emily, explica o que é o futsuka. Futsuka é matérias normais. Regulares, né? Isso. Regular, é o básico. Né? Não é nem, tipo, específico, focado não nisso. É técnico, isso. Né? Então, a gente estudava todas as matérias e tal. Claro, eu ia bem no inglês. No entanto, teve umas vezes que eu tive que educar meu professor de inglês porque ele tava falando errado. E eu sempre também fiz muito teste de proficiência de inglês, o Eiken. No entanto, no Sanense eu consegui pegar até o Juikyu, que, claro, facilitou a minha entrada na faculdade. Então, quando a gente chegou no segundo ano, essa minha amiga que eu fazia o cursinho de inglês junto, essa japonesa, falou, vamos ver faculdade? Eu não tava pensando em nada. Eu sabia que eu ia pra faculdade. Eu já tava em mente que eu ia pra faculdade porque os japoneses já estavam com aquela mentalidade de faculdade, né? Então a gente só vai seguindo. Ela falou, vamos no Open Campus. Eu não sabia o que era Open Campus na época. Eu só sei que era um evento que eles faziam pra gente ir lá conhecer a faculdade. Tá, vamos. E a gente sempre focou, ela também queria fazer inglês, então a gente sempre focou nessa parte de inglês. Inglês intercâmbio. Eu fui pra Kyoto ver o Kyoto Gaigoku Daigaku. Eu fui pro Meijo e Chukyo também, que era numa excursão de escola. No entanto, acho que
uma das primeiras faculdades que eu visitei foi o Meiji Daigaku, nessa excursão da escola que a gente teve, acho que no segundo ano também. Só que a gente foi lá porque eles abrem a faculdade, não é um Open Campus, e a gente conhece lá e eu fiquei maravilhada com a faculdade. Nossa, que tatemono bonito! Nossa, olha as instalações maravilhosas. Isso, olha essa biblioteca, gente, tem várias línguas aqui. Então eu fiquei maravilhada, eu fiquei encantada. Eu falei, eu acho que eu vou entrar nesse meio, porque eu fiquei muito encantada. Só que daí quando eu comecei a ver as outras faculdades, programas de intercâmbio, aí eu fui colocando tudo na balança e fui escolhendo. São as informações, né? Isso. Porque, tipo, você vê de fora Sim. e acha assim, línguas, vou fazer Sim. inglês. Então, qualquer faculdade Sim. de inglês é legal? Não, você tem que Não. ver o custo-benefício da obra. No Brasil, a gente estaria, né, Sim. com mais informações na língua, os Sim. pais saberiam por indicação de familiares e Sim. amigos. Mas aqui no Japão a gente tem que correr mesmo atrás, né? Porque às Sim. vezes tem um nome forte, mas você chega lá, abre, esse aqui não é tão forte quanto eu imaginei. Aí Sim. você tem que fazer uma escolha, né? Uma Isso. peneirada, né? No entanto, a minha professora de inglês, ela era do Nanza. E essa minha professora de inglês, eu me espelhava muito nela, porque a gente é muito parecida. Ela também é filipina com japonesa, então eu me espelhava muito nela. Eu falei, eu acho que eu vou entrar na mesma faculdade que ela entrou. Nanza tinha um nome grande, como todo mundo sabe. Sim. Eu fui lá ver o Nanza. E quando eu fui lá ver, eu falei, não é isso. Alguma coisa não tá batendo, eu não tô sentindo que é aqui. Então, realmente, ir lá ver é diferente. É uma e você diferenciação. buscar a formação Visitar, diferente. né? Isso serve pro colegial também, né? Sim, fazer visitas, claro. né? Pra quem tá indo aí, ó, gente, agora, mês de outubro, definiu o colegial, vai visitar, né? Quem perdeu, porque no verão, né, que eles liberam, né? Muitas Sim, é escolas. verão, outono. Né? É sempre bom, né? Tá aí buscando, Sim. pesquisando, visitando, É. pra se sentir, né? Será que é aqui, né? Porque o pouco que eu escolhi, na verdade, era a minha segunda opção. Porque eu ia Aham. entrar em Agui porque tinha curso internacional. Sim. Só que quando eu fui lá muito longe, não tem opção de como eu ir pra escola. De bike eu não queria ir porque era muito longe. Verdade. Não foi muito viável. É bem contramão mesmo. Isso. E a gente mora do lado, né? A gente mora do outro Isso. lado da avenida. Sim. Mas para atravessar pro colegial Isso. tem que passar todo aquele processo de montanha, né? Sim. Matagal. Aí eu falei, Muito não. desagradável, realmente. É, O aí eu caminho fui é também difícil. pro Handa Higashi, que era famoso entre os... Todo mundo entrou lá, quase. Eu falei, meu Deus, essa escola não parece muito legal. Aí quando eu fui ver o Higashi, eu falei, aqui eu viável, aqui, ok. Assim, claro, talvez não seja uma das melhores, a gente escuta boatos e tal, mas... Mas o o ambiente melhor que é o faz- que é bom pra mim. Isso! É o que é No bom entanto, pra foi a mim. melhor escolha que eu fiz na minha vida. Eu conheci É o aluno pessoas que faz também maravilhosas. escola, Eu né? tive os 3 anos da minha vida muito divertido no Coco. Eu tinha uma relação muito boa com os professores, fiz amizades maravilhosas que é pra vida inteira. Eu me divertia muito no Bucatos que eu tava fazendo. Eu tinha uma banda, gente. Olha que Eu legal. tocava numa banda e a gente ficava na escola até ser expulso da escola. O professor que ia fazer Fechamento, isso, né? fechamento lá, vocês de novo, vambora. E se a gente encontrava um professor que a gente tinha muita afinidade, mais 2 horas conversando no portão. Eu voltava pra casa à tarde, gente. E a minha mãe não tava nem aí porque era escola e ela sabia que com a turma que eu tava andando. Então, assim, foi a melhor escolha. No entanto, quando eu me formei, eu continuei indo pra escola visitar minha professora pra dar informações pra ela sobre o meu Daigaku. Então, aí voltando no assunto sobre a escolha de Daigaku, eu fui pra Kyoto, fui ver esse Meiji, o Nanzan. Aí, quando apareceu o Nagoya Gakuko Daigaku, a minha amiga já falou, olha, Emily, ele tem um programa de intercâmbio pra Disney, da Califórnia. Eu falei, oxi! Eles têm esse programa, o programa de intercâmbio deles, eles pagam tudo pra você. Você só precisa de dinheiro pra alimentação e pra se divertir. Eu falei, Opa! intercâmbio. Fala minha língua. Isso, intercâmbio é o que eu tô focada. E quando eu fui lá ver, realmente foi um ambiente muito. Eu falei, legal, gostei. É muito longe. É muito caro porque é particular. Mas eu falei, é isso. Mas na questão de escolher, porque depois que você escolhe a faculdade, você tem que escolher o departamento, Exatamente. o curso que você vai fazer. E eu não tinha nada em mente, porque primeiro realmente eu tava pensando em fazer inglês. Só que dentro da minha faculdade tem vários cursos, não é só inglês. O inglês é o básico, todo mundo sabe fazer e é obrigatório. Então, será que eu quero entrar no ABA, que acho que é cultura inglesa, americana? Não é bem isso que eu quero fazer. Eu quero uma coisa que dá carreira. Então, primeiramente, o que eu pensei foi entrar no Global Business. Que eu falei, é business. Tem business no Negócios nome, vai dar globalizados. carreira.
Então, primeiro eu tava focando no Google Business. Eu não sou muito boa de matemática, mas falei, a gente vai dar um jeito. Eu vou me esforcei no Coco, eu tive sempre notas boas no Coco, vai dar certo. E aí, pra pesquisar que forma eu ia entrar na faculdade, porque tem vários tipos de testes. Exatamente. E são sempre, tem no mês 9, mês 11, mês 3, vários, muitos. Então, a minha professora, que sempre foi atenciosa, e ela me conhece há 3 anos, porque a gente não mudava de classe no Coco. Ela sabia do meu potencial, do que seria melhor pra mim. Então, ela me ajudou também a escolher a forma que eu ia conseguir me beneficiar. Então, a gente escolheu o jeito, e fora que o meu ano também foi um ano que eles mudaram o sistema de entrar na faculdade. Então, os professores também estavam com uma correria. Você pegou, né? Todas as mudanças, tudo, né? Então, aí, os professores também estavam na correria pra entender como que funcionam as coisas, e a gente só perguntando. Principalmente eu, que não tinha formação nenhuma, principalmente dos meus pais, eu tinha que eu mesma pesquisar. Graças a Deus, eu falo bem, eu leio bem japonês, então eu conseguia ter informações. Aí eu pedi a informação pra professora. Aí o jeito que eu entrei era Sougo Gata Senbatsu Yushikaku Nyushi. É uma coisa assim. Então, tem uma facilidade mínima, o nome é enorme, mas assim, se não ralar, não entra. Sim, né? E eles têm todos os joken que são requisitos, acho que eles pedem. Você tem que ter a formação do Coco, e se você não formou no Coco, você tem que fazer tal teste e tal. Você tem que ter proficiência, tipo Eiken Nankyu. TOEFL, quantos pontos no TOEFL? Tinha tudo esse que eu tinha que correr atrás. Que é característico de cada curso, cada departamento. Então, eu consegui achar as exigências para ingresso. Então, o teste que eu fiz é super diferente de um teste que as pessoas fazem, vai lá e fica do estudando. IPAN, né? IPAN é o geral, né, gente? Sim, você se geral. inscreve em qualquer faculdade, vai lá com todo mundo lutar por um lugarzinho ao sol. Sim. A chance de cair é muito grande se você não vai num desses tipos específicos, quando você já fez um DIC, que eu falo, né? Você já tem uma carga, né, de conhecimentos, já tem diplomas, né, de língua, de proficiência. Isso ajuda bastante, né, Emily? Sim, muito. Ajudou muito. É um diferencial, né? Isso. E a minha faculdade, eles pegam muito recomendações. Eles pegam mais recomendações as recomendações que são do Coco para a faculdade, que às vezes tem aquele Shiteiko, né? Gravem essa palavra, Suisen. Suisen, Shiteiko. Porque são palavras chaves, assim, para quem não conhece. Primeiro que o Suisen são apresentações. O seu colegial envia uma carta de apresentação falando, olha, nós temos esse aluno, esse aluno, e aí tenta, né, alinhavar uma forma de entrada um pouco diferenciada. Não é que vai ficar livre, né, vai entrar facezinho, mas já vai facilitar, tipo, né, o conhecimento, é uma indicação da escola. Sim. Aí o Shiteiko já é mais a faculdade manda. Por certo Coco, que queremos um aluno assim, assim, assado. E o meu Coco, muitas pessoas entraram no Legaco com Shiteiko. 99% você já tá dentro, então todo mundo opinava por fazer desse tipo. Só que a minha faculdade que eu queria entrar não tinha. Tinha anos atrás, mas não tinha mais, então eu tive que correr atrás. No entanto, quando eu passei na faculdade, foi uma festa. Imagina. Sim, eu tinha professor falando, você é o Kibono de Carita aqui da escola, sei lá o quê. Eu falei, nossa, que responsabilidade, né? Mas sim, foi uma experiência muito boa. Aí, então, eu fui começar a estudar, me preparar, na verdade, né? Porque estudar, na verdade, não precisa muito, não recomendo, estudem, tá, gente? Estudem, porque levem um DIC bom, né? Melhor, bastante. isso. Mas, então, aí eu corri atrás do Eiken, porque eu queria, então, um nível mais alto, porque eu precisava do Nikkyu pra poder me aplicar pro teste. Falei, quero um pouquinho mais pra ter mais uma segurança ali. Então, eu consegui passar no Jun Ichi, com guiri-guiri, pra fazer a inscrição, mas consegui passar. E depois eu tinha que escrever a minha carta de recomendação, o porquê que eu queria entrar naquela faculdade, que era, acho que uns 2 papéis também. Aí o outro era me apresentando, tipo, como que fala? Vendendo o seu peixe, isso, né? Tipo, olha, por que eu preciso entrar nessa faculdade? O que eu vou colaborar com você se eu entre, né? O que eu vou providenciar pra essa faculdade? E depois eu tinha um outro que eu tinha que escrever em inglês. Que legal. Mas graças a Deus, a minha escola não tinha professores assim que poderiam me ajudar muito no inglês.
mas tinha, uma vez por semana vinha um professor estrangeiro. Então eu pedi pra ele dar uma olhadinha na minha redação em inglês e ele foi lá e corrigiu umas coisas. Né? Isso, então eles já ajudaram muito também nessa parte. Então, quando eu tava escrevendo essa recomendação, por que eu queria entrar naquela faculdade, o porquê era bem mais fácil. Porque eles têm esse curso, eu quero estudar isso, no futuro eu quero fazer isso. E a gente escreve lá. E a minha recomendação, tipo, pra eu me vender pra faculdade, que foi quando eu fui escrevendo sobre as experiências que eu tive como estrangeira aqui no Japão e as coisas que eu vivi. E olhei o que eu acho, assim, que devia fazer isso e tal, que foram informações novas pra eles, né? Sim. Então, quando eu tava escrevendo isso, a minha professora, ela era professora de Kokugo. Então, ela, pra redação, ela é a fera, né? Sim. Ela me acompanhou, ela fez eu escrever 1000 papéis. Nossa! Corrige. Isso, tem que escrever assim, corta isso aqui não precisa. Ela me ajudou muito nessa parte, porque realmente os outros estavam mais tranquilos porque era Shiteko. Eu não. Se eu não passasse nessa faculdade, o seu espaço, isso. Né? Se eu não passasse nessa faculdade, eu não sei o que eu ia fazer. Então, ela me ajudou muito. Você só teve uma opção de faculdade? Não, eu olhei outras faculdades também, só que pra mim eu tava tão decidida que eu queria entrar naquela faculdade. Pronto. Isso, que eu falei assim, se eu não passar nessa faculdade, eu acho que eu vou ficar Ronin, que é... Repetente, isso, né? Eu vou ficar repetente, isso, pra eu estudar mais, pra poder entrar de alguma forma. Eu já tava naquele negócio. Mas o seu objetivo era isso, mas claro, eu queria, no final eu falei, eu quero um Hokkien, eu acho que eu vou deixar escolhido alguma coisinha ali, pra eu, um nível mais baixo. Uma segurança, vai deixar uma segunda opção engatilhada. Que eu escolhi o Nagoya Shoka, que também é uma faculdade muito boa. Aí, então, eu tava decidida. Então, aí eu escrevendo recomendação tipo, Global Business. Aí foi quando a minha professora me entregou um papel do site da faculdade falando sobre o Sekai Kyosei Gakubu, que é o que eu tô agora. Sim. Ela me deu aquele papel e como eu já tinha feito um monte de redação sobre mim mesma e tal, eu olhei aqueles montes, Sekai Kyosei, falei, é esse, professora. Eu não pesquisei direito sobre o curso, pra falar a verdade. Eu só olhei, bati o olho e falei, é esse. É destino, né? Falei, é esse, professora. Eu vou nesse. Eu não sabia direito sobre o curso. Claro que a gente pesquisa um pouco pra gente poder falar na entrevista. Pesquisei um pouco, falei, professora, é esse aqui é pra mim, foi feito pra mim. Sekai Kyosei, eu já sou o Sekai Kyosei, entendeu? Eu não preciso estudar, a minha história, é a minha história aqui. Então, aí eu fui fazer o teste e graças a Deus eu passei. Então foi assim que eu escolhi o meu curso e a faculdade. Então, tipo, uma coisa puxou na outra porque eu tava focada no intercâmbio. Aí depois tem que ver o Gakubu. Aí eu não sei o que eu quero fazer. E eu tinha aquela mentalidade das coisas que os brasileiros falam, que você entra na faculdade já com uma profissão em mente. Só que depois que principalmente agora que eu tô correndo atrás de emprego, eu vejo que aqui é um outro sistema. Totalmente, né? Então... Eu fico muito abismada, uma das coisas bem interessantes, assim, por exemplo, eu tenho colegas de trabalho, né, professores, que eu pergunto às vezes, né, na curiosidade, né, professores de Shogaku, normalmente professores de Chugaku, né, eu pergunto, como que você veio parar aqui, né, porque às vezes eles são ótimos em uma determinada matéria específica, e aí eu sempre tenho essa curiosidade, e aí, pasmem, eu tenho professores que são formados em Hokubu, né? Tipo, que são formados em leis, né? São advogados, mas que não prestaram o Kokashiken. Aí eu pergunto, por que você não fez Kokashiken? Não foi advocaciar, né? Eles falam, advocar, né? Eles falam, não, porque de repente eu descobri que não estava preparado para o Kokashiken. Embora tenha feito né, a faculdade de leis e tudo, chega um momento que você tem uma decisão ali, tipo, que bate o frio na espinha de dizer, vou pra cá ou não vou. Vou prestar o exame nacional. E esse Kokashiken, sem ele, nada funciona, né? E ele serve para quase todas as regulamentações, né? Todas as profissões no Japão. Então, é interessante ver eu falar, então, aí você decidiu ser professor? Aí tem um outro curso que você faz de 2 anos para regulamentar a sua profissão como professor, mas como você já tem a primeira faculdade, facilita muito para ingressar. Então, ele já consegue, né, tornar mais curto o período, né, de estudos para ser professor, e aí ele já vai dar aula na escola. Eu achei bem interessante esse caminho, que também muitas pessoas não conhecem, né? Muitos professores japoneses, eles não têm só uma faculdade de pedagogia, por exemplo. Eles não são só
professores. Muitos deles nem eram essa sua primeira profissão, né? Eles frequentaram outras universidades, outras faculdades e por um motivo qualquer ali eles decidiram que o caminho deles era dar aula e eles fizeram essa transição de uma faculdade de 2 anos, né? Para poder se regulamentar para serem professores. Eu acho muito interessante isso. Eu tinha um professor no meu coco que ele ensinava história, só que secaixa, então a história mundial. As aulas deles eram muito legais. Top! Sim, ele era um professor que dava medo em todo mundo, só que na aula dele era muito legal. E ele contou da história dele, até ele virar professor. Primeiro, ele também trabalhava com lei em medicina. Então a gente sabe por aí que o cara era fera. Eu falei, nossa, então ele é tipo super inteligente. E ele decidiu virar professor por quê? Porque ele queria continuar no ramo de basquete. E ele pensou, eu quero ter um emprego que tenha a ver com basquete a minha vida inteira. Então ele falou, eu vou virar comum de basquete em alguma escola. Aí ele já gostava de história, resolveu parar de trabalhar e ele ganhava bem, né, na época, porque é medicina, lei. E ele também não tinha esse negócio, tem o Josh, tem o Boca. Ele trabalhava sozinho, então ganhava bem, resolveu parar de trabalhar nisso daí, fez faculdade pra virar professor e tá sendo professor de história na nossa escola. Se descobriu, né? Sim, então. A felicidade de ser quem eu sou. Isso, basquete, eu quero continuar no né? basquete. A educação é uma coisa que chama. Eu acho que é tipo um sacerdócio. Você tem que gostar, né? Você tem que gostar do que faz. E às vezes ele vem por um caminho não tão certo, tão claro, né? Eu conheço muitos professores que também fizeram essa transição, assim. E eles falam assim, há 2 anos atrás eu nem me imaginava como professor, mas teve um momento que eu falei, não, é isso que eu quero fazer na minha vida. E o professor, ele tem que ser isso, né? Ele tem que ter esse jogo de cintura, ele tem que ter toda essa pegada forte para poder realmente passar conhecimento aos alunos. Mas é bem interessante saber que esse é um caminho, porque lá no Brasil, quando a gente fala assim, o meu professor de biologia, ele fez uma faculdade de biologia para ser professor de biologia. Né? Meu professor de história, ele fez faculdade de história para dar aula de história. Então, assim, é uma coisa muito nucleada, né? A gente sabe que tem um começo, meio e fim, né? Mas aqui no Japão, ouvindo isso, né? E aí que a gente vem falar da faculdade da Inês de novo. Que não é pelo fato de você estar terminando a faculdade que você já está definido essa carreira, como você falou, né? Agora começa esse processo. É o último ano, né, Emily? Então, você já está começando a fazer o shukatsu, né? Tipo, procurar uma carreira, né? Procurar onde você vai se enquadrar nessa parte de o que eu vou fazer no meu futuro, né? Nossa. E como é que é esse processo? A crise dos 22 anos, né? Quando ela fala assim, me dá um pezinho, assim, nas costas. Pra pessoas que já, né, são mais velhas que eu, talvez seja uma coisa muito pequena, mas pra gente é uma ansiedade, é uma preocupação, uma incerteza ali, né? Então, eu fiz intercâmbio ano passado, no entanto, os japoneses, geralmente, eles começam a fazer, a partir do 3º ano, esse preparativo pro Shinsotsu e procurar emprego. Porque eles querem já ter um emprego, na IT que fala, já querem ter um emprego garantido final, né? E no 4º ano eles ficam só tranquilo, porque é menos aulas no 4º ano, é menos aulas, você fica mais tranquilo, você consegue aproveitar mais. Mas como eu tava fazendo intercâmbio, eu falei, eu quero focar no intercâmbio, eu quero viver o momento, depois eu dou um jeito. Então, eu não corri atrás muito durante o 3º ano. Aí quando entrou no 4º ano, que daí eu falei, eu vou começar a correr atrás a partir de abril, que é quando começa mais ou menos o processo, né? E, claro, eu começo do 0, um pouquinho mais atrás do 0, demais, porque né? eu não tenho informações, eu não entendo o que é Shinsotsu, não entendo o sistema de procurar emprego, e já tinha amigos fazendo, então eu ia lá perguntar pros meus amigos, então é amigo, então é mais fácil também, né? Acessar, né? Perguntava pra mãe da minha amiga, às vezes também, eu mesma pesquisava pela internet, ia em palestra, pra entender mais ou menos. Então, a partir do mês 4 que eu comecei a correr atrás do sistema normal japonesa, que era o Shinsotsu. E eu comecei a fazer, procurar empresa, eu não sabia ainda o que eu queria fazer, ainda, na verdade, pra falar a verdade, eu ainda não sei em que carreira eu vou querer seguir. Mas eu tava focada em alguma carreira que eu lidou com pessoas, porque eu gosto de conhecer pessoas novas, de trocar ideia, tudo.
Então, e algum crachá que tivesse conexões com o país estrangeiro, seja BOE, qualquer coisa. Então, Importação, exportação. Qualquer coisa que tinha a ver que eu dava pra usar inglês. Comércio internacional, comércio exterior. Que eu pudesse usar as 3 línguas que eu tenho, que eu sei falar bem. Então, começamos por aí. Aí eu me inscrevi numa agência, que tem várias agências que te ajudam nessa caminhada de procurar emprego. São os hunters, né? Sim. No caso, é diferenciado dos Estados Unidos, Sim. mas aqui já é mais leve, né? Isso, mas eles ficam em cima de você, Sim. se aparece alguém lá, eles seguram com residentes, né? Sim. Você tem o seu tantocha, ele fala com você... seus desejos, vai tentar arrumar alguma coisa nessa área. Isso. Né? Aí então eu me inscrevi numa agência e tava correndo atrás. Só que teve um momento, que acho que foi mais ou menos em junho, que eu fiquei meio depressiva com questão de... Sistema. Porque assim, o sistema japonês, claro, se você olhar pelo ponto bom, você pode ser qualquer coisa que você quiser. Você não estudou engenharia, mas você pode virar um engenheiro, você não é formada nisso. Principalmente a minha faculdade, que é de línguas, é cultura, é trabalho social, as pessoas entram em caixas que não tem nada a ver. Às vezes não tem nem nada a ver com língua inglesa, nada. Vai, por exemplo, pra linha de montagem da Steam. Acontece, né? Isso. Então, não tinha ninguém pra me espelhar assim também, porque a minha geração não teve alguém assim pra gente antes de você pra dizer, ai, olha... Isso, né? Estrangeiro tem esses problemas, essas coisas, não tinha nada. Então, tava correndo atrás e pronto. Então, eu fui correndo atrás e só focada nesse negócio de usar línguas e ter alguma conexão com o estrangeiro. Só que o processo você primeiro tem que participar da palestra, porque se você não participa da palestra, você não pode se inscrever nesse programa. E depois tem 3, 4, sei lá quantos mensetsu. Então... entrevistas, né? Isso, tem várias entrevistas e você meio que tem que se encaixar no que eles estão pedindo. Então, muita coisa você tem que se oprimir. Passar longe do seu desejo. Isso, né? então isso tava... O famoso perfil, né? A gente tem esse perfil aqui, você se encaixa... Ou não, mas você se adapta. Ou seja, temos essa vaga e essa vaga. Sim. Aí, tipo assim, você pergunta, é o que eu quero? Ele fala, bem, não é bem o que você quer, mas com jeitinho você entra aqui, né? Normalmente é de 0 a 10, né, Emília? Tipo assim, é 0 o que você quer e 10 o perfil que eles estão procurando, né? Então era meio desanimador, porque assim, eu fiz bastante coisa na faculdade, fiz intercâmbio, fiz projetos pra comunidade estrangeira. Eu queria uma Já tem essa experiência, eu queria que eles me vissem, né, a pessoa que eu sou, não eu omitindo o que eu fiz, pra eles falar, queremos você. Então, essa parte da entrevista meio ficou meio que assim, então eu tava muito desmotivada em questão disso. Claro, se você quer seguir igual o caminho japonês, é uma opção, porque realmente depois de é uma 4 oportunidade, anos, né? Porque você pode virar o que você quiser. Sim. Porque eles têm aquele sistema de você ser shinsoutsu, eles vão te educar desde o primeiro, tudinho, pra você ficar naquela empresa. Ou seja, você vai entrar e sair de lá na aposentadoria. Isso, quase isso. Então, plano de carreira estabilizado, que é aquela tal da estabilidade japonesa, né? Agora tá mudando bastante não mesmo. existe mais estabilidade, isso, né? todo mundo já tá parando de trabalhar 2, 3 anos depois e mudando de serviço. Porque realmente, eu vi sites de mudar de serviço, tem Shokusaito, realmente tem opções melhores. Só que eles falam, quero pessoas que tenham essa experiência. No entanto, eu já tava vendo tem Shokusaito antes de fazer o Shinsotsu. Esse lugar aqui que parece ser interessante, eles querem pessoas que trabalham com Eigyo por 1 ano. Então eu vou procurar alguma coisa no Eigyo, então. Então eu tava fazendo isso. Eu já tava em mente que eu ia parar depois de 2, 3 anos. Pegar a experiência antes de porque tentar... eu não tenho noção da vida adulta japonesa, eu não sei como que funcionam as coisas na sociedade aqui. Então, eu só vivi sempre nessa bolha de estudante. Então, eu falei, o que é como importante... que é a vida adulta, né? O Shakai Keiken é o importante. No entanto, eu tenho muito ainda esse negócio de eu quero sair do país, eu quero trabalhar fora,
Mas quando... Usando essa experiência, né? Sem cortar os vínculos. Sim, né? No entanto, quando eu tava no intercâmbio, eu tava pensando em, será que eu me mudo assim pra um país assim, nada a ver, e tento a vida lá? Mas eu vi que não é bem assim, né? A gente precisa daquela estabilidade financeira. Eu também quero que meus pais fiquem tranquilos, né? Da vida aqui. Não posso ouvir a menina. Não precisa de um emprego. Eu quero que meus pais também sintam orgulho de mim. Não fiquem preocupados com eu quero ser uma mulher independente e tal. Então, quando eu fui pro intercâmbio, eu vi e falei, não, assim, ir de cara, assim, pra um país que eu não tenho nenhuma experiência adulta, nem no Japão, não é uma opção. Não é muito realístico, né, pra mim. Então, eu falei, vou entrar, vou fazer este shokatsu, 2, 3 anos, eu paro e vejo o que eu vou fazer na minha vida. Só que eu tava fazendo... E, nossa, eu fiquei numa bad. Mas, nossa, eu tenho que ficar mentindo sobre mim. Tipo, eu quero falar isso. Omitindo, né? Isso. Tipo, não posso contar as minhas experiências. Isso, eu não posso falar que eu quero... Eu não posso falar que eu quero... eu vou quero entrar sair do na país. sua empresa e vou fazer isso, essas mudanças drásticas. Sim. Eu quero chegar na sua empresa e criar o meu projeto. Sim, eu quero entrar nessa empresa, eu vou parar depois de 3 anos, tá? Não é uma coisa. Então, tipo, não você tem que ficar... né? Isso. Então, isso tava me pesando um pouco, né? Aí eu tava nesse período e foi quando eu conheci a agência que eu tô usando agora, que dá uma proposta muito diferente, um serviço muito diferente. Como é que é essa proposta, Emily? Você vira Sesshinsotsu, mas você já logo vira o braço direito de um shacho de algum kaisha. Então você vai auxiliar, vai acompanhar de perto a função de um COA, de um CEO, né? No caso, né? Tipo, um chefe que vai estar ali te mostrando tudo que tem. E você tem essa oportunidade de estar muito próximo dele. Sim. Claro que, assim, cada kaisha, o shacho é diferente, eles têm uma proposta diferente de emprego também, do que você vai fazer, do que você vai ser encarregado a fazer. Mas, e o legal também é que o contrato é de 2 anos. Então já tava naquele negócio, 2 anos, 3 anos, é o que eu tô pensando. E entre esses 2 anos você aprende muito, você é o braço direito do shacho. E durante esse período tem os Kenshu, que vai também, você vai conseguir estudar sobre como movimentar dinheiro, pessoas. E o business. A prática, né? Isso, você vai aprender a fazer negócios na prática, observando por dentro da empresa e acompanhado da pessoa maior ali dentro, né? Do maior responsável. Sim, então isso foi uma coisa muito interessante pra mim, porque é diferente de um Shinsotsu normal. Porque o Shinsotsu normal, até você subir de vida, 30 anos, você já vai estar com 30, 40, com família. E eu sou uma mulher e não vou conseguir subir tão facilmente igual um homem vai subir aqui no Japão. Principalmente aqui, que ainda tem muito disso, né? Então eu falei, é isso. Foi uma amiga que me apresentou, porque coincidentemente, nesse mesmo dia que eu tava muito deprê, essa oferta, essa agência com o meu curso, eles criaram um contrato deles. Então, foi apresentado e foi aí que a minha amiga falou, Emily, hoje na aula apareceu isso aqui. E eles são isso. Eu falei, me interessei. Aí eu fui lá, pesquisei sobre o kaisha, já me inscrevi e já fiz a primeira entrevista. No entanto, eu conversei com o meu Tantosha, que ele é também o que criou essa agência. E por causa desse vínculo que ele tinha com os professores do meu curso, ele falou, ele é praticamente o shacho da agência. Ele não fala que é shacho, ele fala que é daihosha. Mas ele falou, eu vou ser o seu Tantosha, eu que vou te acompanhar nessa jornada. Eu falei, meu Deus. Responsabilidade. Meu Deus, graças a Deus que ele tinha essa conexão com meus professores. Por isso que ele falou que vai seguir eu, né? Aí eu falei, amei. Aí tudo que ele tava explicando sobre o serviço deles, como que funciona, eu me apaixonei naquilo. Eu falei, é isso mesmo, eu posso ser eu mesma, eu posso fazer a minha carreira. Afinal de contas, foi pra isso que você estudou 4 anos, né? Sim, eu posso fazer as coisas que eu quero, eu posso falar dos meus planos futuros, porque é um contrato de 2 anos e todos os chachos estão cientes disso. E eles querem sangue novo, informações novas. Eu falo português, japonês, inglês, informação nova eu tenho de sobra, né? Então eu falei, é isso. No entanto, no próximo dia, na verdade eu ia ter uma entrevista e eu tinha que ir pra Tóquio. Eu liguei pra minha agência que eu tava usando antigamente e falei, pode cancelar todas as empresas que eu tava inscrita, cancela tudo. O de Tóquio de amanhã também, pode cancelar. E eu tinha que ligar até 5 horas da tarde. Eu fiquei naquele negócio, será que eu jogo tudo fora ou não jogo tudo fora?
até tipo 4 horas da tarde pra eu decidir Na ligar pra dúvida, mulher. né? Isso, porque assim, claro, meus pais iam ficar preocupados com isso, né? Tipo, Sim. você jogar todas as Suas opções opções. fora e fechar as portas. Aí eu falei, não, mas é isso, eu tô sentindo que isso vai dar certo. Então aí eu liguei pra minha agência e eu falei, pode cancelar tudo. A mulher ficou sem palavras. A mulher falou... É porque a gente acabou de falar, os hunters aqui, eles não querem saltar. Na hora que você se inscreve e fala, não, sim, eu quero, sim. não. Eu vou tentar te enfiar em um padrão, Sim. mas eu quero que você fique aqui, né? Sim, e ela ficou gaguejando assim, falou, mas peraí um pouco, né? Me explica esse jeito. Aí eu expliquei do serviço deles e tal. Ela ficou interessada no serviço deles. Eu expliquei tudo lá e eu falei, eu vou jogar tudo fora pra eu focar nisso daqui. E se não der certo, depois eu vejo o que eu vou fazer e talvez eu percorra de novo a você. Mas é isso que eu quero focar agora. Então eu joguei tudo fora. eu já tinha visto, sei lá, muitas palestras de vários caixás, já estava inscrita em alguns aí. Joguei tudo fora e na próxima entrevista que eu tive com o meu tantoche, eu falei eu joguei tudo fora, senhor, então eu vou focar nisso aqui, tá? E ele já tipo, obrigada, okay. Tá, ok, tamo vendo que você é bem decidida, né? Fechando todas as portas, porque assim, é muita coisa pra você se preparar pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Porque o Shinsotsu em si também, ou o jeito normal que falam, o padrão, você tem que se preparar. Você tá fazendo entrevista de vários caixás ao mesmo tempo e você tem que saber sobre o caixá também, informações, é muito preparativo, é muito cansativo. O japonês já fica com aquela cara de cansado, assim, fazendo isso. Então, eu joguei tudo fora. E isso me deu uma tranquilidade, porque assim, diferente o serviço deles, eles procuram um caixá e um shacho que vai... tipo, fazer mate com você. Isso tá próximo do seu desejo, né? Do que você então busca, você não precisa, né? Se encaixar naquele caixá igual você padronizar, né? Isso. Então, esse é o meu diferencial. Então, o processo é mais, assim, lento, devagar, mas, assim, acima de muita comunicação. O seu tantoshi te conhece bem, a sua história de vida, tudo. E ele vê tudo isso e traz um caixá que, tipo, vai ser o seu desejo, né? Que vai satisfazer a sua expectativa. Sim. Isso é mais importante. Isso. Né? Então, aí, depois desse contrato de 2 anos, eu posso continuar nesse caixá com esse shacho, ou eu também posso procurar um novo emprego. E já teve também exemplos de pessoas que mudou para um caixá maior e já logo conseguiu subir em meses depois de entrar. Ou você pode também criar sua própria empresa. Sim, com a experiência que você adquire em 2 anos. Isso, porque é muita informação, é muita coisa. Claro, é muito sofrido por 2 anos, sim, apertado, porque salário também não vai mudar de um Shinsotsu. Então, muita coisa, assim, você pode passar um apertado, mas isso é um caminho que você vai ter que passar. É uma experiência. Você construiu uma carreira, tem que começar por algum lugar, né? Estagiário antes, né? O estágio ele é o mais sofrido, né? Então, assim, o estagiário é o que sofre, né? Todas as cargas dentro da empresa. Mas vai agressar muita coisa. Agrega bastante. Sim, então, tipo, em 2 anos eu vou conseguir fazer muita coisa que pessoas vão demorar 10, 20 anos. Sim, então, porque você está tendo essa visão e buscando essa informação. Claro. Mas olha que interessante, né? Sim, aí meus pais também estão super me apoiando nisso. Apesar de meu pai, eu falei pra eles, o shacho vai ser meu tantocha e tal. Então eles estão super felizes com isso também, só que, claro, eles estão preocupados, são pais, né? Claro, tipo, você moradia, jogou, né, fora a garantia, né? Isso. A dita, sim. né? E não é jogou fora, ela fez uma escolha. Eu fiz uma escolha. Mas na cabeça de quem tá fora, né, é sempre isso. Eu falo, eu também tenho nesse processo, quando eu acompanho alguns alunos do colegial, alunos que ganham bolsas, né, específicas, mas não é aquilo que eles querem cursar. Então, não faz sentido a pessoa cursar só porque ganhou uma bolsa ou meia bolsa, né? Pra fazer uma coisa que ela não quer. Então, os professores em si, eles não entendem muito, né? Esse processo de, poxa, mas você vai ter uma garantia, né? Vai ser mais barata, etc. Na cabeça do japonês, eu vejo muito essa diferença cultural, né? Não me importo muito com o seu desejo pessoal, desde que você esteja dentro do coletivo ou que você se enquadre em um padrão que vai te dar uma garantia financeira futura. Mas, no mundo hoje globalizado, tendo essa experiência de vida, você já foi, né, a outros países, já teve a oportunidade de conviver e viver em outro país, a gente sai com uma carga um pouco diferenciada, né? Tipo, eu tenho opções, eu tenho escolhas, eu posso me dar esse direito, como você falou. Você tem essa programação mental também, né, de 2 anos, 3 anos, tipo, se der errado, o que pode vir dar errado, eu posso correr atrás do prejuízo,
2, 3 anos, né? Mas eu também, eu tenho essa noção, essa vida. Eu sou mulher no Japão, onde a sociedade ainda é muito patriarcal, onde os homens vão à frente nas carreiras além das mulheres. Enfim, esses detalhes têm essa consciência, né? Então você se organiza sem se privar do seu desejo, né? Buscando o que você deseja de verdade, mas tentando fazer esse caminho menos doloroso, né? Sem tantos percalços. Eu acho assim de uma... pra mim, né, que vi a Emily lá pequenininha no Shogaku, pra mim assim é um motivo de muito orgulho, né, não só pelo fato dela estar trilhando toda essa carreira do jeito que ela tá conquistando seu caminho, mas principalmente por não perder a sua identidade. Me propus a fazer isso, não vou roer a corda comigo, né, não vou trair os meus, né, desejos nessa altura do campeonato. Eu acho isso assim a cereja do bolo. Não, assim, esse negócio de identidade, de meus desejos, é uma coisa que eu quero realizar, né? Então eu tô vendo que vai dar certo pra mim. Claro, muita coisa a gente tem que ceder, isso é fato, né? A gente tem que se encaixar na sociedade. Mas, tipo, todas as coisas que tá acontecendo comigo vem num timing tão, assim, você fala, nossa... Pontual, isso, pontual, uma oportunidade, assim, que vai aparecendo, que falei, nossa... Tudo é um campo, né? Isso, então tudo é preparação, isso, né? Então... E meus pais estão me apoiando, eu sempre tive o apoio deles. Eles estão preocupados que realmente eu vou ter que sair de casa. Eles estão, assim, tipo, porque tem aquela diferença também. O japonês, quando sai de casa, os pais continuam ajudando com moradia, tem aquele shokuri, né? Que é uma coisa cultural deles. Fica, né? Ainda durante um tempo na dependência familiar, né? Só que os brasileiros não. Você saiu de casa por sua conta. E eu sei também da situação financeira da minha família. Quando eu comecei a trabalhar, talvez eu não vou conseguir me manter. Não sei o que eu vou fazer ainda, mas eu vou ter que dar um jeito. E é assim que a gente vai vivendo, né? Então, assim, minha mãe tá muito preocupada. Assim, não, você ganhando tudo, só isso por mês, você não vai conseguir se manter. E a gente não tem como te ajudar. Eu falei, mas mãe, é uma oportunidade de carreira. Isso aqui vai adquirir muita experiência. Então eu tô explicando. Ela tá, tipo, batendo na tecla. Eu entendo. Isso. Mas vai passar fome, né? Sim, vai passar fome. Eu acho que é melhor vai ter que você... ir todo final de semana pra casa pra comer, menina, né? Você não acha que é melhor procurar em Nagoya? Mas eu também sei que também é aquele apego de mãe. Então ela entende, assim. Eu falo, mãe, eu tô decidida, eu vou fazer isso. Isso aqui vai me proporcionar com muita coisa diferente. Que vai bater no teu caixinha lá do correio. Provavelmente vai chegar lá os pãozinhos de queijo, congelados, né? Os a bolinhos gente de sabe milho, que, né, mãe é mãe. Então, a gente, né... Não vou fazer shiokuri, mas vai chegar lá umas caixas de comida, né? Pra você ficar se virando. Então, assim, a gente também a gente tá naquele negócio. A gente é adulto, mas ainda independente dos pais, né? Sim. É meio complicado. 22 anos é adulto. Mas a gente também respeita os Tecnicamente pais. adulto, mas experiencialmente ainda... Então a gente tem aquele negócio assim de ter conflitos mesmo, por as ideias não bater e tal. Mas os meus pais super me apoiam. A gente pode ter aqueles conflitos ali aqui, mas eles entendem no que geral, já a gente sabe é uma que você escolha tá, da minha vida, né? Tá tendo asinhas, né? Isso, pra sair eu acho que ninho. eu sinto, não sei, né, se é verdade, mas que a minha mãe tem aquele medo de deixar a gente já sair pro mundo, né? Que eles ainda acham, né? A Emily pequena, ela me vê, a menina de 12 anos, né? Igual você me conheceu de 12 anos, pequenininha, não tem noção das coisas, então... Mas... Sempre será, né? O bebezinho ainda, mas... Né? Emily, se você tivesse que dar um conselho para quem tá estudando agora, o que você falaria? Pra quem tá estudando agora... Claro, pra falar a verdade, eu não sou uma pessoa muito estudiosa. Eu gosto mais de tudo na prática. Muita coisa eu adquiri na prática. O inglês também, usando que eu fui e tudo. Então, assim, cada pessoa. Tem gente que estuda e consegue adquirir mais. Mas eu não sou na prática. Então, assim, é se descobrir, na verdade, muita coisa, né? O que é pra você, o que dá certo pra você. Eu me dou bem nessa matéria, então eu vou usar essa matéria, isso, como minha ferramenta. No meu caso, foi o inglês. Então, assim, você estudar geral, assim, e ter uma nota boa é importante. Mas, assim, para as pessoas que devem estar, assim, frustradas, eu não tenho nota, eu não tenho isso, eu não vou bem na escola. Gente, não é o fim do mundo, tá? Eu já passei por isso. Não digo assim,
Sim, É claro, possível, né? É possível e, claro, precisa de muito esforço, mas não é o fim do mundo igual, você não precisa ficar naquela pressão, sabe? Não precisa se cobrar muito, porque tudo vai se precisar encaixa. depois, Isso. mais lá na frente, ter um Sim. gás, né? Então, não precisa gastar tudo agora. Isso, então calma, é tudo possível. Eu conheci muita gente e tem agora muitos jeitos de entrar numa faculdade se você quer, muitos jeitos de entrar num coco, num emprego, uma carreira, então... E as bolsas, Emily, como é que funciona essa parte financeira? Porque na tua época, eu acho que estava passando aquele processo de transição, até tem a dificuldade de ser estrangeiro para conseguir, por exemplo, uma ajuda, que a gente fala bolsa aqui no Japão, mas não existe de verdade bolsa, né? O que existe são empréstimos escolares, né? Que tem o nome de bolsa, mas são empréstimos. Você, até para conseguir empréstimos tinha um processo um pouco mais dolorido para quem é estrangeiro, né? Porque tem uma série de processos para poder se adequar, né? Então, você teria como falar pra gente como é que é essa parte financeira, assim, Sim, que eu fiz todas as correrias. Realmente é uma dor de cabeça. Não, né? É uma dor de cabeça. No entanto, quando a Tiffany ia fazer, eu falei, eu não vou te ajudar. É uma dor de cabeça. Então, assim, para meus pais também, para eles entenderem, foi difícil. É muito kanji. É muito complicado de entender. Pra mim mesmo, que tenho todo esse ano de difícil. No entanto, eu pedi a ajuda dos professores de base de pesquisa. Eu tenho um empréstimo e o empréstimo é baseado no salário dos seus pais. Rendimento familiar, Isso. no caso. Então é focado nisso. Então não depende se você tem nota, nada disso. Não é igual uma bolsa que talvez, tipo, se você desempenha bem, você ganha bolsa. Não é bem isso. É focado no salário dos seus pais. Vou te emprestar tanto com base no rendimento da família. Isso. E você vai me devolver isso por tanto tempo, tanto nesse valor. Sim. No entanto, tem a bolsa que você não precisa devolver. Só que são poucas pessoas que conseguem se aplicar. Eu tentei me aplicar, mas são pessoas raramente, assim, né? Tem que ter uma renda muito baixa e tal. Tem critérios, né? Ou você é baixa renda, renda baixa muito baixa. Ou você é excelente de médios, né? Nesse caso vai até por convite, né? Nem precisa se preocupar, né? Então é baseado nisso. E seus gastos, eles também perguntam sobre se você tem família, se você tem irmãos, os gastos que você tem por mês, por ano, na verdade, né? E também se você tem casa, coisa de carro, pergunta tudo. Você tem despesas, isso, né? Tem dívidas, empréstimo, dívida, tudo. E baseado nisso, eu tô ganhando um empréstimo todo mês que ajuda a pagar, não é mensalidade, porque é só 2 vezes por ano que você paga a faculdade. E essa é uma informação que muitos brasileiros acho que tem errado também, que acham que paga Rokujuman todo mês. Mas não é assim. Né? No meu caso, né? Na minha faculdade é 2 vezes por ano. E então eu vou juntando esse dinheiro que vai entrando para poder pagar a faculdade. Só que no meu caso, eu tenho que completar. Então, o processo de se aplicar, na verdade, essa agência, que no caso é a JAF, que acho que é a mais famosa, esse negócio de ser estrangeiro não afeta muito. Não, porque todos os estrangeiros que eu conheci na faculdade agora tem ajuda. Utilizaram esse tipo de processo, então, né? E eles são muito compreensíveis também. Quando você tem que renovar o contrato todo ano. E o primeiro ano que eu fiz isso daí, eu não tava entendendo nada e não tava conseguindo fazer. Então eu liguei pra JAF pra perguntar e elas me orientaram tudo. E tem também meninas que eu conheci que são casos diferentes, né? Do que ele está escrito ali. E ela ligou pra JAF e falou, meu caso é isso, isso, isso. Explicou direitinho e eles conseguiram dar um jeito pra ela conseguir enquadrar dentro do que estão puxando. Então eles são bem, eu achei que os serviços deles são bem atenciosos e te orientam bem. Então essa parte financeira realmente é uma dor de cabeça para se aplicar um pouco, mas se você fazer antes de você entrar numa faculdade e durante quando você tá no concurso sanense, é muito mais fácil do que você fazer depois que você entrar na faculdade, porque tem gente que também fez depois da faculdade e é mais complicado. Mas também tem o negócio do Nyugakukin. O Nyugakukin, que é aquela... Independente do que quer que seja. Independente. Tem ajuda, empréstimo do governo, mas esse não cobre o Nyugakukin. Então, pra você entrar numa faculdade, você tem que ter uma aquele reserva. valor.
Tem que ter uma reserva Sim. antecipada. E essa reserva é paga no ingresso, né? Isso, quando você quando você já ganhar, que você passou É naquela matrícula. faculdade. Isso, é a matrícula. Eles já estipulam um valor lá, que no meu caso acho que era as aulas do primeiro semestre, e claro, pra segurar essa vaga. Aí eu tinha que pagar até tal dia, senão eu ia perder Perde minha a vaga. vaga. Então, Que geralmente vem a matrícula, o Sim. montante do valor da matrícula sim, e o primeiro semestre Sim, então, junto ali. ela- Então isso. é um valor Então, alto, valor né? alto. fora Alta. que você tem que comprar Material. também material e o seu Passocom, notebook, né? Porque faculdade, eu comprei um MacBook, então o MacBook é Instrumento essencial. de trabalho. Sim, foi a primeira vez, foi uma compra que eu ainda De estudo. grande, grande. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro sair da minha conta bancária. Foi um pouquinho, eu falei, nossa, eu trabalhei desde os 16 pra do nada, tuf. Então, foi um pouquinho desesperador, mas investimento, né, gente? Então, Sim. essa parte Então do essa processo... parte é importante. Você Sim. não adianta só sonhar com a faculdade. Sim. Você tem que estar nesse processo antecipado de Sim. guardar uma reserva. Sim, Porque independente de ter ajudas, ou de Sim. solicitar bolsas, ou de solicitar empréstimos, você tem que ter um Esse valor específico em notas, né? Você Sim. tem que ter um valor em dinheiro, em cash, para poder fazer o ingresso. sim. E claro, tem também como você fazer ROM, né? Pra ter esse Nyugakukin em mãos, casos... Se você não tem a reserva, você pode solicitar um financiamento também Sim. só para isso, né? Sim, mas Mas aí... engorda, né? Engorda Isso, bastante porque a conta assim, final, né? Porque o ROM ele já funciona diferente. Você começa a devolver, depois você entrou na matrícula, não tem nada a ver. Então, tipo, você já começa a devolver, já começa endividado, porque esse dinheiro que você pega do governo, você vai ter que devolver depois que você se formar. É depois de 7 meses de formado, você já começa a devolver. Então, Quantos anos para devolução? Então, Você sabe, você lembra? cada caso é cada caso. No meu caso, você consegue, eu estipulei um valor fixo para eu devolver todo mês. Aí tem gente que faz de um outro jeito, que é tipo, dependendo do tanto que você tá ganhando por mês, eles vão estipular um valor para você. Isso. E eu deixei no valor fixo, porque daí é mais fácil de você conseguir se organizar. E tava escrito no meu contrato que vai demorar 16 anos pra eu devolver. Oh, meu Deus, Só que isso aí é uma média. Então, se eu você pode tiver... renegociar depois, Sim, né? se você tiver dinheiro nas mãos e falar, eu quero pagar um pouquinho mais, eu consigo já devolver tudo de uma vez, dá pra fazer também. Dá pra renegociar. Isso. Aí, no entanto, nos primeiros anos, até o segundo ano antes do intercâmbio, eu não mexia naquele dinheiro que tava entrando do empréstimo. Aí, eu tava usando o dinheiro que eu juntei com um dos meus pais e tava conseguindo pagar a faculdade. Só que daí, quando entrou o intercâmbio, que daí eu tive que usar esse dinheiro como investimento para poder viajar. Porque daí tem aquele negócio do Visa, você tem que ter tanto dinheiro na conta bancária, então depende muito de em que país você tá indo, mas eu precisava daquele dinheiro, e claro, pra eu conseguir me manter lá. Então aí eu tive que usar. Mas eu vou ter que devolver de qualquer jeito, né? Sim. Então tem essa opção de você não mexer e conseguir empurrar assim, com as economias. E, claro, se você não usou, você só devolve inteirão. Tem essa opção também. Então é tudo assim, dependendo cada da caso é cada programação caso. de cada Isso. pessoa, né? E de quanto Sim. você vai fazer de baito, né? Porque Sim. nesse período também, Sim. muitas pessoas precisam fazer baito para Sim. cumprir algumas despesas Sim. básicas, né? Às vezes, não só você se torna adulto e, querendo ou não, é mais alto o custo de um adulto dentro da casa dos pais, né? É diferente de um chugakusei, diferente de um kokosei, né? Sim, Tem fora mais que você custos. conhece pessoa, você quer sair também, você quer Uma ter aquela vida sua própria, vida, né? Não é só estudar e trabalhar. No entanto, eu me organizo bem com esse negócio de baito e ter também o meu tempo de lazer. Minhas comprinhas daqui e ali. Nunca Shen que te ama. Você é uma cliente VIP do Shen. Nossa senhora. Minha mãe já tá dando bronca, né? Gente, para de gastar. Mas eu gosto muito, assim, de usar esse meu tempo de lazer pra passar com os amigos. Porque quando a gente sai, tem que ir até Nagoya.
vai, gente. A gente vai lá, a gente sai sai pra comer. comer. Interior, né? Isso, então... É importante abrir a mente, né? Sim. Não adianta você fazer faculdade. Sim. Não adianta você fazer uma série de coisas se você continua num casulo ali preso sem ter acesso, né? Ao que vai ao que vai abrir as suas demandas futuras, né? Sim, então esse negócio de se organizar para fazer baito e com estudo também é muito importante. Eu consegui me organizar, no entanto, eu tenho uma renda assim, mais ou menos, que eu consigo fazer minhas coisas e também fazer meu tchuquinho, né? Então é muito importante. Isso. Muito legal, né? Nossa, aí a gente fica com uma vontade de perguntar muito mais coisa, E aí eu tenho aqui algumas perguntas que chegaram pra gente. Muitas delas você já respondeu, né? Então, assim, no que dá, quem faz inglês? Eu acho que eu entendi a pergunta assim, né? Quem faz inglês, no que dá pra trabalhar depois que se forma? Como eu tava explicando, as pessoas que estudam línguas ou meu curso é muito amplo. Na verdade, muita gente que estudou inglês não tá fazendo nada que tem a ver com inglês. Então, eu não consigo responder muito essa pergunta porque é muito individual. Diferente. Isso. Então, mas claro, você consegue procurar empregos que talvez você vai usar inglês. Então, e também eu acho legal você, assim, quando você for para um intercâmbio, claro, se essa pessoa quer fazer inglês, acho que provavelmente ela vai pro intercâmbio, né? Então, se você for no intercâmbio, vê também ao redor como que funciona o sistema desse país. Eu vi lá mais ou menos como que era a Nova Zelândia. Eu gostei também muito, eu ainda pretendo voltar lá, talvez pra trabalhar também. Mas vê se você consegue encontrar alguma coisa lá, que também seria uma boa, que te agrade, né? Nessa área, né? Então, vê assim o que dá pra você. Eu tenho um amigo que ele tá na parte de EIBHK, na parte de educação. Porque ele quer ser professor. Que também é uma opção, né? Você pode dar aula de inglês. Só que ele também já sabe, assim, mais ou menos, que tipo de professor ele quer ser. Ele quer ser professor de escola particular. Porque as escolas particulares têm cursos internacionais que usam inglês de uma forma diferente. Nativo, mais próximo. Do que, tipo, que eu vivi, assim, um pouco, né? Que não era bem um inglês que eu falo que eu sou boa, né? Que eu sou muito boa na comunicação e no listening, não na parte de fazer teste, né? Uma coisa interessante, que eu queria que se for apenas uma dúvida minha você tira, é que eu observei muito isso, tanto no Shogaku quanto no Chugaku, que agora no Shogaku a gente tem o inglês obrigatório, né? Desde o primeiro ano, as crianças já têm uma carga maior de inglês, mas embora seja ainda muito, é mais uma diversão, é uma aula mais interativa do que realmente estudo. É uma coisa interessante, e isso é dado por normalmente professores nativos que vêm de fora, né, para dar. Mas eu acompanho também de dentro a parte da matéria em inglês na escola japonesa. Isso me causa uma série de dúvidas, porque normalmente o professor que ministra a matéria em inglês, normalmente ele não é professor de inglês. Né? Ele não estudou para dar inglês. Ele estava ali, às vezes o cara é de uma outra área, mas como faltou mão de obra naquele momento, ele assumiu a pasta e aí ele tem que se virar nos 30 para dar aquela aula. Eu já presenciei isso em algumas escolas, né? Então, é também muito recorrente isso, por exemplo, no colégio, os professores de inglês, eles vieram com essa formação de inglês, embora né, eles tenham uma dificuldade de pronúncia né, nativa, ou eles tiveram que pegar essa pasta. Aconteceu com vocês no Eu colegial? acho, assim, que eu tenho a imagem que os professores de Coco, eles sim são formados naquilo que eles estão ensinando. Meu professor de inglês, realmente, talvez não seja um dos melhores, mas eu tinha uma relação boa com ele, tá? Não é que a gente... Por isso que eu conseguia consertar ele, né? Então, ele nunca foi para um país fora, claro. O inglês dele não era aquelas mil maravilhas e, claro, o sistema da educação em inglês no Japão é meio diferente. Eles focam muito na parte de escrita e de você conseguir traduzir, coisa que eu também não sou muito boa, é traduzir. Então, na parte de inglês, tem um negócio chamado Juken Eigo, né? Que é aquele lá que você tem que estudar pra fazer o teste. Bem formatadinho, Sim, né? e no entanto, quando eu tava nesse processo de estudar inglês pra poder entrar na faculdade, a minha professora falou, Amy, eu sei que o seu inglês, seu potencial de inglês é tipo, se jogar você no mundo, você consegue se virar e consegue se comunicar. Mas pra teste, realmente você vai ter que fazer um pouquinho mais de gambatê. Então,
sim, é diferente. Eles talvez sejam informados naquela área, mas é diferente da prática. Isso, você não estuda muito essa parte de conversação. No entanto, o meu era Futsuka, não era focado no inglês. Então, eles não vão dar bola vai passar um pouquinho assim. Isso, mais não é assim, todo mundo que tá naquele negócio, quero conversar em inglês. Mas, claro, toda semana vinha um professor nativo pra dar aula, mas com todo mundo. No entanto, mais interativa. Isso, no entanto, às vezes o professor sabia que eu falava bem inglês, entendia bem e pedia pra eu fazer tsuyaku, em vez do professor fazer tsuyaku pra todo mundo. E todo mundo ficava, Emily, o que ele falou? Emily, o que falou? Então tem um pouquinho de prática ali, mas realmente, se você entra num curso internacional, eu acho que é coisa totalmente diferente, né? É um profissional mesmo. Sim, da área, talvez seja diferente, mas o meu não era, né? E só para as pessoas entenderem, não é que ninguém está sendo enganado nisso. Sim. Tem uma palavra que eu gostava muito quando eu cheguei no Japão, que chama byodo. Né? Essa palavra ela confunde muito a cabeça. Eu gostava muito dela no início, depois eu passei a ter uma certa resistência, porque o byodo ele quer dizer que todos precisam passar pelas mesmas experiências, que seria como um direito de todos estarem em todas as frentes, né? Isso a gente vê muito nas escolas públicas japonesas, né? Não sei se nas particulares funciona nesse sistema, mas na pública todo mundo faz de tudo, né? Independente da minha área de atuação, faz um rodízio para que todos passem pelo processo. Sim. E essa palavra byodo, a meu ver, parece bonitinha, né? Sim. Mas ao mesmo tempo, ela priva você, porque assim, ao mesmo tempo que eu digo que todo mundo tem que ser igual e fazer as mesmas coisas, passar pelo mesmo processo, ter as mesmas experiências, eu tiro daquele cara que é especialista em determinada coisa de mostrar o potencial que ele tem para aquilo, porque ele acaba sendo nivelado pelo conjunto. E é essa parte, né, que eu falo que a gente tem que estar atento, nós como estrangeiros, quando a gente envolve dentro da escola da educação japonesa, a gente tem que ter essa parte de compreensão. Olha, não é nesse processo que você vai conseguir se encaixar dessa forma. Então, aí que entra a questão de saber mais informações, de saber como funciona todo esse processo desde o início. Para não ter essas decepções, para não entrar na bad, tipo, nossa, nadei e vou ficar aqui na praia, né? Para não ter essa frustração final, né? Então, eu acredito que seja muito do sistema japonês, da cultura japonesa. Mas se a gente está entendendo como funciona, fica mais fácil de também né, se encaixar ou não em determinado momento, né? Eu acho que a outra pergunta, tem uma pergunta aqui, gente, que eu acho que essa daqui é bem capciosa. E aí eu vou deixar você responder livremente, tá? Porque as outras a gente conseguiu responder, né? Dentro do processo todo que você explicou. Essas perguntas já estão aqui, tipo, né? A escola, sobre onde fica a sua escola. Você já falou que é em Nagoya, né? Processo público, né? E sobre bolsa a gente já explicou também, né? E aí tem uma pergunta que não quer calar. A aluna pergunta, você em algum momento foi chamada de gaijin durante o processo? Sua vida escolar, porque você tem cara de japa. Eu tenho, então. Você convive com aquele grupinho ali de japa. E aí vamos ver se você lembra de algumas coisas. Eu tenho aqui algumas lembranças. Mas em algum momento você foi chamada de gaijin? Você lembra? Você tem essa recordação de que em algum momento, seja por brincadeira ou seja por bullying, né? Alguém te chamou gaijin? Eu acho que assim, nesse jeito explícito, gaijin, eu acho que não. Porque eu sempre escolhi minhas amizades, eu sempre soube escolher bem minhas amizades. E eu sempre andei com pessoas de mente aberta. Claro, a gente fala em chegar com o gente, por agirudin. Mas sofrer racismo, principalmente porque eu tenho cara de japa também. Isso influencia muito, então, tipo, infelizmente... Tem, acho que pra alguém que tem já, assim, um estereótipo, né? de brasileiro, pele mais escura, eu vou ter uma coisa, o que eu tô experienciando, o que eu tô falando aqui agora sobre a minha experiência, talvez essa pessoa não consiga refletir muito, né? O que eu ficava muito preocupada também no Open Campus é as pessoas não conseguirem me ver do jeito que, tipo, eu consigo seguir o caminho dela... Porque ela é parecida comigo, porque eu não fui em escola brasileira. O estereotipo é diferente. Isso, né? O estereótipo é diferente. Será que ela tem alguma coisa pra me ensinar? Porque a história dela é diferente da minha. Sim, tipo, tem uma elas distância. não conseguem fazer que eu caminho de mim, né? Então, isso é uma coisa que eu ainda carrego, na verdade, né? Mas eu consigo falar, explicar de coisas que eu passei no caso de sistema, que é uma coisa que já é fixo, né? Então, eu consigo explicar mais. Mas em questão disso,
de sofrer racismo, essas coisas, eu não... As minhas experiências de vida sempre foram... Eu sou uma pessoa muito positiva, né? Eu sempre levo na brincadeira, mas do jeito mais tá no chi e tal, então racismo eu nunca sofri. Igual eu te contei também, que a única vez que eu fiquei tipo em choque foi quando no Shogaku a gente tava conversando em português e deu problemas com os japoneses. Sim. Só que também não entenderam, né, como é que funcionava esse processo. Que é. No entanto, a professora era japonesa, mas ela não ficou do lado de alguém. Ela protegeu muito bem a gente. Eu gostei muito do jeito que ela resolveu o problema. Então, ser chamada de gaijin realmente não tem essa experiência. Não tenho. Interessante. Bem, acho que a gente respondeu lá a pergunta da moça. Mas, assim, claro, agora que eu tô procurando emprego e tal, a gente tem que ficar meio ciente que talvez, por a gente ter a nacionalidade diferente, a gente pode ter umas coisas que a gente não vai se dar muito bem. Não vai ser muito aberto, mas pode ter veladamente a escolha. Sim, eu acho que assim, durante agora esse período de faculdade e escola, realmente, eu soube escolher as minhas amizades, são pessoas de mente abertas, que têm várias origens também. Que não iriam fazer uma atitude assim. Sim, mas agora que eu vou sair pro mundo adulto e lidar com pessoas que talvez sejam um pouquinho mais de mente fechada, são pessoas mais de idade, eu acho que talvez eu vou sentir mais isso. Certo, muito obrigada, Emily. E agora, tem mais alguma pergunta, Lúcia? Tem uma dúvida, alguma coisa que você gostaria de... Vamos espremer a Emily, né? Porque na verdade, eu achei assim que você deu uma completude assim para esse tipo de informação que a gente precisava hoje, né? Juntando a sua história aqui. A sua história é o seu caminho, né? As suas escolhas vão sendo determinadas por aquilo que você é. Eu achei de uma autenticidade assim... fabulosa. Eu tô tão contente assim que eu tenho só que agradecer mesmo. Eu que agradeço e te cumprimentar, porque realmente escolher com o coração é um privilégio. É um privilégio. Não é? Né? Essa parte a gente esteve conversando, inclusive, né? Quando eu convidei a Emily para fazer a nossa representação dessa comissão que vai falar sobre educação estrangeira, né, principalmente dos brasileiros, ela vai estar representando lá a nossa comunidade. E aí é uma das coisas que a gente falou bastante ali quando ela me contou, né, desse processo. Aí eu fiquei assim, nossa, porque eu convivo com a Emily constantemente, eu peço a ajuda dela, a Emily já participou de projetos nossos, né, junto aos jovens, tá chegando novo, tá chegando um novo projeto aí, que provavelmente você também tem um peso importante, né, pra gente falar a respeito. Se você estiver disponível, vai ser muito bem-vinda. E, mas a gente não tá todo dia falando, né, tipo, olha, nesse processo, até porque a Emily já é independente, ela já consegue, né, buscar a informação, como ela acabou de explicar pra gente. E aí, quando ela me contou sobre, né, eu falei, a minha pergunta foi assim, bem casual. Eu falei, e aí, Emily, final de processo, né, já tá indo para a formatura, como é que vem? O que vem depois? E aí, quando ela me explicou sobre o processo da procura de emprego, né, as decepções com relação a ter que se enquadrar em um formato, então isso me deixou assim, surpresa, mas feliz de ver que ela estava sabendo superar bem todo esse processo, né? Sendo original, sabendo qual é o caminho dela, sabendo qual é o desejo, o anseio dela, e indo buscar isso de uma forma tão bacana. Eu gostei muito. E aí tem ainda aqui uma última perguntinha, né, que é importante também da gente levantar. Ser trilingüe, esse processo todo, né? Tipo, você foi lá desde cedo, né? Já veio com português forte, depois o japonês, o inglês foi adquirido. Ser trilingüe ajudou nesse processo todo? Como é que é essa parte de tipo, falar português? Porque as pessoas falam assim, falar português não serve pra muita coisa no Japão. Aí eu falo, não, gente, vocês têm que entender que agora a gente está fazendo o caminho inverso, né? Eu lembro que na tua época, eu via muitos pais falando, meu filho fala japonês. Aí eu falava, não, é importante falar japonês. Mas você reforça a língua nativa dele em casa, porque em algum momento ele vai precisar desse português, né? Isso a gente bate nessa tecla, né? O Lúcio é o quê? Uns 20 anos, né? Eu acho que uns 20, 25 anos eu bato nessa tecla de que português é importante. Mas, no teu caso, ser trilingüe, né?
qual que é o peso de ser trilingue nesse processo todo que você passou aí? O peso de ser trilingue, na verdade, eu não acho que é um peso. Eu gosto muito de ser o peso trilingue. positivo. Ah, o peso positivo. Assim... Na balança, né? Sem isso e com isso. O que é que isso que caminhos foram abertos por você ser trilingue? Primeiro que o inglês... Você saber falar vários idiomas, você conhece muita gente. Eu conheci muita gente, o que eu sempre me gabo muito, que eu tenho gente maravilhosa, meus amigos, tudo. Então, primeiro que ele abre esse caminho de você conseguir se socializar e conhecer pessoas diferentes. Isso é uma coisa muito grande e como todo mundo tá vendo que eu gosto de falar muito e conhecer as pessoas, trocar uma ideia, isso, claro, é essencial. No entanto, quando eu fui pro intercâmbio, foi a primeira vez que eu fui pra um país que fala só inglês. Claro, eu tava preocupada se o meu inglês era suficiente e tal, mas eu cheguei lá, eu não tive problema nenhum de me comunicar. No entanto, as aulas de inglês também foram super fácil pra mim. Então, bom. essa parte, assim, por isso que eu consegui ficar mais tranquila nessa parte de estudar. De uma forma tão natural, né? E o português, claro, todo mundo falando, no Japão, o português não vai usar. E tem esse negócio mesmo. Realmente, o português... aqui dentro do Japão não é muito forte se você não for fazer uma coisa relacionada à comunidade brasileira e essas coisas, mas a minha mãe, ela sempre ficou nesse negócio, você tem que falar português dentro de casa, então por isso que eu e a minha irmã, a gente fala bem o português, mas em parte de escrever e ler, a gente também não é lá aquelas coisas, né? Mas eu acho que pra mim o ponto muito positivo que eu tive de ter língua é conhecer pessoas diferentes. E quando você conhece pessoas diferentes, você tem acesso a informações diferentes. Talvez aquela pessoa tenha uma cultura diferente, pensa de um jeito diferente. Então, você adquire conhecimento de várias coisas. De muitas coisas, na verdade, né? Então, isso pra mim acho que foi o ponto positivo. E o legal é que você consegue falar misturando várias línguas, né? No entanto, quando eu tô com os brasileiros da minha faculdade agora... A gente mistura o português com o japonês e com o inglês. Aí quando eu tô com meus amigos japoneses da minha faculdade, eu misturo o japonês com o inglês. E em casa eu japonês com português e com a minha irmã é muito japonês. Não, é uma loucura. E quando você para pra pensar como sua mente funciona também, é muito legal. Porque eu tive que fazer uma pesquisa... eu tava pesquisando sobre os japoneses que foram pro Brasil, que tem a ver com a minha história de família também. Sim. E foi um processo também muito legal, que eu perguntei pros meus pais sobre a história dos meus bisavôs que foram japoneses que foram pro Brasil. E o meu pai explicando tudo em português e eu anotei tudo em japonês. A minha mãe olhou aquela anotação e falou, Emily, vocês notam tudo em japonês? Eu falei, Aí eu falei, nossa! Aí eu parei pra pensar e falei, nossa, realmente, meu pai tá falando tudo em português, eu consigo colocar no papel em japonês. Então, é uma loucura. É mas, interessante isso, sim, né? sabe? Mas isso porque você trabalhou o teu cérebro para ele ter essa função, né? Eu falo que são ferramentas adquiridas com o processo, né? Com a experiência. Acontece também. As pessoas estão falando, para quem é tradutor sabe disso, a gente está ouvindo, mas a gente está escrevendo em outra língua. O tradutor não necessariamente ele precisa escrever na língua que ele está ouvindo, mas ele vai na que é mais confortável por causa da rapidez da escrita, não dá para escrever exatamente ao pé da letra. Né? Eu, assim, quando eu escuto inglês, eu já saio em inglês. Então, eu não, dentro da minha cabeça, eu não tenho esse processo de ficar traduzindo. No entanto, eu, para ser tradutora, eu falo que eu não sou boa. Porque eu não consigo traduzir. É muito complexo, assim, pra mim, que não faz esse negócio de traduzir. Mas isso é treino, Emily, isso é treino. Isso. A gente vai adquirindo no processo de treino. Até porque quando você vai no projeto que você faz em 3 línguas, as pessoas ficam assim, ela fala em 3 línguas. E ela consegue diferenciar uma da outra. Aí eu falo, sim. Mas para tratar isso como processo de trabalho, há um treinamento, né? Porque tem mais prática, mas enfim, você manja muito bem e fala Graças muito bem. Graças a Deus, né? Mas então, realmente, esse negócio de falar 3 línguas, pra comunicação e conhecer pessoas novas, como eu gosto de conhecer várias pessoas, te ajuda muito. E claro, quando você vai se aplicar para algum emprego, você falando outras línguas é um adicional. Porque japonês fala só japonês. E japonês que fala que fez intercâmbio, às vezes nem sabe falar inglês. Então, tem aquela diferença. E, claro, a gente já fala... São pontos positivos. Sim, a gente já fala 2 línguas, talvez seja mais fácil pra gente também conseguir botar pra fora o inglês. Então,
só tem coisa boa por mim, né? Sim. Não tem ponto negativo, a gente mistura, mas misturar é ok, é maravilhoso. Assim, é uma loucura, mas é muito legal, assim, você parar pra pensar. Então, pra mim, só... Positivo. Isso, positivo. Então, é interessante. Sim. Aí, gente, quem tá falando, aproveitem, aprimorem. Eu costumo falar pra Lúcia, agora que a gente tá passando um processo inverso, né? A gente tá atendendo aqui na casa pessoas que tiveram a mesma experiência próxima da sua, mas que foram para aquele caminho, tipo, tornaram-se japoneses, né? De convivência, de perderam a língua portuguesa. Sim. E agora a gente está no processo inverso. As pessoas estão vindo aqui, são brasileiros que acabaram fazendo Kika, né? Tiraram a nacionalidade japonesa, ficaram no processo de língua japonesa 24 horas, tornaram-se realmente até fluentes, nativos, né? E aí agora estão precisando do português, né? Porque em algum momento da carreira deles, por terem esse vínculo com o Brasil, acabaram ingressando em empresas que necessitam do português fluido. Então estão tentando fazer esse resgate da própria língua, né? Então a gente está no processo de ensinar agora. A gente fala que a gente ensina PLH, que é português como língua de herança para os brasileirinhos. Mas a gente está ensinando PLO, que é português como língua estrangeira, PLE, desculpa. É como língua estrangeira para ex-brasileiros que precisam, porque agora com a nacionalidade japonesa, mas que precisam da língua portuguesa, né, para a carreira. E é bem interessante passar esse processo. Eu também ainda estou no processo de conhecer mais sobre o Brasil. Eu tô a minha vida inteira aqui. No Japão. Eu me apaixonei pela cultura brasileira depois que eu entrei na faculdade e comecei a me aprofundar nisso, né? Então eu falo, nossa, o Brasil é legal, né? Aí por isso que eu fiz esse projeto de pesquisar sobre a história do Japão com o Brasil e essas coisas. Então, tipo, eu também tô conhecendo mais sobre a cultura brasileira. Descobrindo, né, a sua herança, né? E é muito legal, porque agora eu conheci pessoas que teve o mesmo trajeto e antes eu era a pessoa que fazia shokai da cultura brasileira para minhas amigas japonesas. Agora eu tenho pessoas que a gente consegue ter nostalgia de infância, coisas que eu não tive com os amigos japoneses que eu tenho ainda, né? Então, isso é muito legal. A gente colocou, na faculdade a gente tava escutando Xuxa, porque era uma nostalgia que a gente tinha. Nossa, essa música eu escutava quando era criança. A gente cantando Wings, comendo as Wings, é muito legal. Então, é um resgate, né, cultural, isso, né? Então, tá sendo muito legal. É identidade, né? Eu falo que é um resgate da identidade, né, Lúcia? E é um processo que precisa realmente da atenção, né? Porque eu falo, nossa, a gente podia ter isso tudo naturalmente, mas em algum momento, se perder, a gente tem que resgatá-lo, porque vai fazer uma diferença incrível. A gente esteve conversando aqui com a Adriana, que também é uma professora de PLE e de PLH, e ela teve uma frase muito interessante. Ela falou, olha, nesse processo, né, a gente teve aquela fase onde nós perdemos a nossa identidade e agora a gente está no processo de resgate. Mas eu noto que as famílias hoje estão mais atentas, como a sua esteve, de manter o português como língua de herança dentro de casa, que é muito importante que os pais saibam disso, porque uma pessoa que tem uma língua forte, ela consegue traduzir para qualquer língua. Mas se ela ficar limitada entre as duas, ela vai capengar na língua que for, né? Então, a importância dos pais manterem a língua portuguesa como língua de herança em casa vai facilitar muito o processo de aprendizagem dos filhos, até para outra língua. A gente fala que quem fala português tem mais facilidade com o inglês, né? Na pronúncia, inclusive. Então, essa professora nos contou assim, falou, olha, então, esse resgate que a gente sofreu para recuperar, a gente já não vai ter na próxima geração, porque eles já estão correndo atrás do prejuízo agora, né? Então, assim, nossa, foi reconfortante ouvir isso, né? Eu também já tô pensando assim, claro, provavelmente um dia, talvez, eu vou casar e ter filhos. E esse negócio de eu vou querer que meus filhos e meu futuro marido, assim, eu não sei se vai ser japonês, se vai ser americano, não sei que nacionalidade vai ser, mas eu vou fazer ele aprender português também. Porque eu quero que ele comunique em português com a minha família, porque se comunicação na língua nativa que você entende é totalmente reconfortante, diferente. Né? Você passa emoção, né? Sim, e como eu tenho essa proximidade com a minha família, o português é muito importante. E eu vou querer também, futuramente, que meu filho fale português. No entanto, japonês eu não sei se eu vou ensinar. Porque depende do país que eu vou estar morando também naquele momento. Mas português eu acho que seja muito essencial. Eu já tô meio que pensando né? A nisso identidade, também, né? Que bom, isso é importante. No entanto, também teve uma época que eu pensei em trancar a vaga na minha faculdade pra ir
numa faculdade brasileira, que eu tava tão apaixonada pela cultura brasileira, que eu falei, eu quero ir pro Brasil e melhorar meu português. Em escrita, acadêmico, ler, escrever, eu quero fazer de novo. E eu tava até pesquisando faculdade e curso na cidade da minha mãe. E eu já tinha mais ou menos assim, falei, mãe, custa esse tanto. Eu acho que dá pra ir. E a minha mãe tava lá, não, até que talvez seja uma boa ideia. Só que daí, claro, muita coisa mudou, eu mudei, então agora eu ainda não tô pensando em estudar ainda no Brasil, mas ainda tenho aquela vontade de ir no Brasil e conhecer várias culturas. Uma curiosidade, né? Eu tenho vontade de intercâmbio, né? Isso, tem já programas de intercâmbio pro Brasil, então eu ainda quero rodar o Brasil, eu quero conhecer Belém, eu quero conhecer Bahia, aprofundar mais na cultura. Sul, né? Sim, e no entanto, a gente fala seminário da faculdade, que é obrigatório você fazer. O meu professor, ele é especialista em história do Brasil. Olha que interessante. Sim, o português dele é um português meio que me dá uma nostalgia, porque é um português meio que misturado com aquele sotaque um pouquinho japonês, que me lembra famílias que eu tenho no Brasil, né? que tem no Brasil. Então eu falei, nossa, que legal. Aí então esse professor às vezes conversa em português comigo e tal, e é muito legal. Aí ele mostra documentários pra gente sobre a cultura brasileira, coisas que também eu não vi quando era pequena, assim. Então isso também é muito legal. Eu escolhi o curso dele por causa que sim, eu tô fazendo coisa pra comunidade brasileira, mas também pra eu conhecer mais sobre a minha raiz, né? Sim, é muito importante. Sim, então eu tô nesse processo também de meio que ao contrário, né? De se encontrar, né? Sim. No meio de tudo isso. Sim. Que legal. Poxa, é muito... eu acho assim que a nossa conversa hoje, né? Ela foi gratificante pra gente que tá ouvindo toda a sua história, todo o seu processo. Pra quem tá do outro lado da câmera ouvindo também todo esse depoimento, acho que ajuda a abrir a mente, né, para ter essas informações que não vem fácil, né, não é fácil de se adquirir tantos detalhes. Então, assim, Emily, eu queria te agradecer imensamente pelo seu esforço de ter vindo hoje. É lógico que a gente tem muito mais coisa para falar. Você está no processo, né, de finalização de faculdade para iniciar uma carreira. A gente vai te chamar aqui depois, porque a gente vai querer saber esses detalhes, né, Lúcia? Como é que foi o processo, né, todo lá de estar chegando no que você deseja. Em outubro, né, a gente vai ter essa conversa onde a Emily vai participar também. A gente vai querer depois um feedback seu, né, de como é que foi representar a comunidade brasileira lá, né, falando com as pessoas que vão estar te perguntando também. Provavelmente muitas das coisas que a gente perguntou hoje você vai ser questionada lá também, porque eles vão querer saber, né, é para isso. É para saber como é que é o processo todo, né, das comunidades, o que é que no caso um brasileiro enfrenta para chegar até o nível universitário, né? E como eu sempre costumo dizer, apesar de já estarmos aqui há 3 décadas, é ainda um nível muito pequeno de resultados, né? Até a gente tem alunos que ingressaram, muitos não terminaram, e quem terminou acabou indo para outras, né? Pegaram outros caminhos, mas ter isso documentado, ter isso falado, né, agora na internet, para que outras pessoas acessem, eu acho que é fundamental para a gente ter já, para os pequenininhos, para os menores, para os mais jovens, né, os menorzinhos, possam já ter um espelho, ter, é possível, então é mais fácil por esse caminho, então eu posso ter sonhos, né, eu posso sonhar, eu posso criar o meu caminho. Então, acho que é fundamental que a gente tenha esse tipo de informação na rede, né? E eu agradeço muito a sua disponibilidade por ter vindo hoje aqui conversar com a gente. Também. Então, ficar tagarelando e também ajudar o povo. Passando informação, né? Isso. Porque eu nunca imaginei que a experiência que eu tive ia ajudar em alguma coisa pra alguém, né? Então é muito legal. E é falar sobre mim mesma. Então é uma coisa que a gente tem muita facilidade, né? Eu já pensei em muita coisa sobre mim mesma, então é muito legal. Bom, ficamos felizes com a sua participação, agradecemos, né? E sinta-se à vontade, a casa está aberta para você sempre, o Pode na Casa é a sua casa também. Depois eu vou querer trazer... desculpa, depois eu vou tentar puxar, né, uma forma de trazer, porque se você conhecer a irmã da Emily, você vai saber que são 2 polos invertidos, né? Mas vai ser muito interessante falar sobre moda, também uma outra carreira, né? Uma outra mais visão. Artístico, mais de criação. E vamos ver que ela é totalmente diferente de mim.
Mas ela também tem conteúdos Sim, maravilhosos pra passar. E ela também é ser mangaka, então já é diferente da Daigaku, né? Ela vai ter informações muito a legais. respeito, né? Eu quero ver que língua ela vai falar também, Vai porque... convencendo ela, assim, de boazinha, né? Tipo, olha... Eu acho que assim, ela tem um coração grande, mas assim, eu acho que ela vai ficar muito com essa barreira de línguas também, porque realmente em português ela tem mais dificuldade. Então, mas a gente eu acho que ela tá aberta pra qualquer coisa, né? Se pedir com jeitinho, isso, vai, né? Se procurar as irmãs Yaguchi, tamo aqui. Vai, sim. Sim. Então, pra quem tá assistindo também, que tem perguntas, quer saber mais, eu também vou estar sempre aberta pra poder ajudar e providenciar informações que eu posso ajudar. Então, é só bacana, me chamar que eu tô aqui. Muito obrigada. Desculpa, Lúcia, você ia fazer uma perguntinha. Não, eu ia dizer pra Emily, porque se você tem interesse na língua portuguesa e se você tem interesse na cultura brasileira, a gente aqui na Casa 4 também tem abertura e tem trabalho que pode te garantir domínio da norma culta da língua portuguesa e um nível de excelência em trabalho acadêmico. Então, se você precisar, conte com a gente. Quem precisar, conte com a gente. Né? A gente está aqui para ajudar. Esperamos contar muito com você ainda mais pra frente. Muito obrigada de ter vindo. Nada, eu que agradeço de poder estar participando de uma coisa tão grande. Foi uma alegria, A sua juventude, sua energia, muito bom. Foi muito positivo. Muitíssimo obrigada. Agradeço muito. E por hoje, vamos ficando por aqui. No Pode na Casa e nos vemos no próximo episódio. Até lá. Até mais. Boa noite.